Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast nessa terça-feira. Hoje tá um clima um pouquinho melhor, né? Não tá tão frio, né? Cara, olha, você pode ver que a energia tá melhor, ó. Acabaram os políticos, né? Deve ser por isso, né? Acabaram-se as promessas, né, Bernardão? É isso aí, gente. Em nome de Trasteveres, Oiuer, Fogaça sobre Rodas, Cervejaria Órbita, tá no ar. Mais um ABC Talk Podcast pelo YouTube, aqui ao vivo, e também a reprise lá pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV, Dr. Inácio, lá de São Bernardo, nosso querido amigo Bonetti, que ontem até fizemos aí, né? Estivemos lá na abertura do Prêmio ABC. Cara, que festa, né? Legal, né? Primeiramente, boa noite a você que está aí, meu amigo, a rapaziada aí dos condomínios. Você sabia que a gente tem uma audiência legal nos condomínios de Santo André? Ah, é? É, a galera assiste, compartilha lá nos grupos. Muito obrigado, viu, pela audiência. Espero que você continue conosco. Então, uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa pra você, tá? A hora, não importa a hora, que seja temporal, não importa também o século, porque pode ser que você assista esse programa no século que vem. Pode ser, né? quem sabe, né? Gente, eu quero também deixar aqui registrado, Bernardo, Diga. que a nossa raça brasileira, ou a etnia, ou a nacionalidade, como você queira, ela foi um pouquinho... O pessoal, os homens ficaram um pouquinho chateados, né, com os franceses, porque aquele cara que foi fazer o salto de vara, né, cara? Ah, meu Deus, o que ele vai falar? Ele... não deixou a espingarda Eu não advogo nessa área, no hein? armário, né? Aí o que fez? Enroscou a espingarda e deu aquele vexame, né? Se fosse, né? Por isso que eu digo não às armas. Diga não às armas. Diga não às armas. E lembrando que para a próxima Olimpíada, sabe que eles estão contratando? Um travesti, para que ele consiga fazer, eu até fui pesquisar, chama chuca, pegar a espingarda e colocar atrás. Vou ensinar a fazer isso. Fazer a chuca. Então, franceses, vocês precisam fazer a chuca, cara. Tá aí a dica, por isso que vocês não ganharam o ouro, né? Bernardo, aí a última pergunta agora. Você preferia o ouro ou ser bem dotado? 1 centímetro mais tava bom. Então você não queria o ouro? Não, 1 centímetro tava ótimo. Já tava bom? Já fazia um estrago, cara. E é nesse clima, né? Nós vamos falar de coisas jurídicas hoje. Exatamente. Você que é empregado ou empregador, você deve estar passando por isso. É isso aí, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante aí. Estamos chegando a 40 mil seguidores no Instagram, Inácio. Você comprou seguidores? Não, cara, ó. O que você está fazendo? Em 2 semanas nós estamos quase dobrando. E sem xingar ninguém? Sem xingar ninguém. Puta merda. Cara, quero mandar um abraço pro César Urani, do Autosport, porque realmente chegar um corte... A gente ainda vai chegar em 40 milhões. 4 milhões. 40 milhões o nosso convidado aqui teve. A gente tá chegando nos 4 e a gente já tá feliz pra caramba. O Bernardo tá aí nos 4, né, Bernardo? É isso aí. Tá dando de 4 aí, já tá feliz pra caramba. Você imagina se andasse de 6 milhões. É verdade. Gente, hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, Inácio. Parabéns, professor. Parabéns pra você também, viu? Parabéns, professor. Eu não dou aula de nada, quem me dera. Hoje também, Inácio, é o Dia Interamericano do Escotista. Olha, Qual a isso aí. diferença de escotista para escoteiro, Inácio? Cara, Você que é um cara sábio. O escotista, ele jamais tomaria um Jack Daniels, porque ele é Scott. Escotista. Então, aí por aí como vai, né? Tá bom. Dia de São Salvador hoje também, Oh, Inácio. glória a Deus! E lembrando que domingo é Dia dos Pais, né, Inácio? Oh, parabéns, seu Parabéns. Beijão pro seu José, meu pai, pro seu Antônio. Papai. Aqui, né? E pra todos Inácio. os pais aí que nos acompanham. Pra aqueles que não nos acompanham, não. É verdade. Ô papai, o seu Siqueira hoje estava meio baqueado, pegou um gripão, conjuntivite. Mas até domingo você tá bem, seu Ô pai, Siqueira. tem que ficar bem pra gente tomar aquele querosene lá, hein? É isso aí. Então quer dizer que você tá vendo as Olimpíadas, Inácio? Eu vi que você viu as Olimpíadas. Eu acho que tá parecendo um filme pornô. E aquela foto do Medina, você viu? Não. Não viu a foto do Medina lá? Não, cara, eu não fiquei vendo. Com a prancha dele? Ah, a foto e lá. A prancha de pé? Poxa, aquilo lá. Você viu? Ele ganhou bronze, mas ganhou ouro, né, cara? É. Sabia que o surf é o único esporte que todo mundo ganha bronze? É só tá sem camisa. Pega um bronze lascado, velho. Meu Deus do céu, viu, velho?
Mas vamos lá, Inácio. Foi boa. Foi boa essa? Foi boa. Vamos lá, então. A gente voltou hoje, Inácio, com o dicionário do Talk. Pois Faz é. tempo, né? Paramos lá. Vamos fazer hoje a letra U, Inácio. Muito bem, cara. Você que faz mestrado, doutorado, pós-doc, e se você foi nossos amigos do curso de mestrado, perdoa a gente, porque isso aqui é uma licença poética e científica com aspas. Bacana? É isso aí. Só pra Nós você vamos entender. lançar o dicionário do Talk com todos os nossos verbetes, Inácio. Muito bom, Qual que é a cara. primeira palavra aí que temos, Inácio? Usaremos! Usaremos. É quem faz prática de canoagem, Inácio. Usaremos, entendeu? Unção! Unção, Inácio, é um erro de concordância. O certo seria um é. Boa, verdade, cara. Usariam! Usariam, piada feita nos Estados Unidos. Lá, usa, o USA, e riam, entendeu? Usariam. Umbanda! Umbanda, Inácio, é um erro de gênero, sabia? O correto é uma banda. Ah, meus amigos, axé pra você, umbandista! Olha lá, pega leve aí na macumba, hein? Que mais? Utensílio! Utensílios é mais um erro de concordância de português, Inácio. O U, em algumas palavras, tem acento, não cílios. Entendeu? Ah. U tem, não tem Uivando! Uivando é a nossa última palavra, que é o grito de uma fã, Inácio, a jogar as calcinhas no palco para um famoso cantor do passado. Uivando! Entendeu? Ó, os nossos amigos umbandistas, é só uma brincadeira, tá, gente? Porque tem, unção, os pastores, padres falam unção. Se a gente não brincar um pouquinho com a gente, né? Mas a gente não quis fazer deboche da sua religião jamais. É uma brincadeira, um trocadilhos aqui de palavras. Perdoa a gente, a gente não é tão evoluído assim. Isso tudo é medo de processo, né? Não, mas de macumba mesmo. É verdade. Eu É não que sei os qual cara- tem mais medo. Tá viu? certo. Não, fez bem, Colocar fez seu bem, fez nome na macumba, né? Então vai lá, Inácio. Quem está aí hoje? Cara, meu amigo, eu tava precisando de ajuda de um advogado. E é sempre bom ter, né? Diz que nos contatos é sempre bom você ter o nome de um padre, um advogado, É verdade. né? Um pessoal aí bacana, que tem um nome de pizzaria. E hoje um Uber, né? E um Uber. Isso é bacana você ter sempre numa emergência, né? Mas hoje, gente, olha, o convidado é especial. Depois você não pode deixar de ver as redes sociais, porque assim, realmente é um curso. Ele fala de coisas maravilhosas, dicas para você que é empresário, você que trabalha em gestão de pessoas, você que é um empreendedor e de repente você tá aí falando assim, poxa, meu amigo, eu tô com aquela pulga atrás da orelha, será que isso aqui é legal, é certo, não é? Você pode mandar sua pergunta para cá, né, Bernardão? Com certeza. Então com vocês, sem muitas delongas, muita energia e muitas palmas, porque o auditório com mais de 1000 pessoas, palmas para Marcos Goffredo! Muito bem. Olha, eu já assisti uns 50 episódios do ABC Talk, eu não estava preparado para falar de vara de francês. Cara, mas... Eu me preparei para muita coisa, mas para dotes físicos de francês, não. Pô, mas a gente ô, vai ter que estar pronto Costuma para até ter tudo, né? outras varas, né? Ô, doutor, mas vem cá. Também, também. Doutor, você já participou da Sexta Vara? Eu já participei de mais de 90 varas. Lá em São Paulo, por Eu exemplo, são só- 90. Eu só tô na primeira. Você tem que estar pronto para tudo, meu Eu só amigo. tô Na na vida é primeira. assim. Você tem que estar com o coração O aberto. senhor há de conver que o senhor já participou da sexta, da quarta, Eu tenho mais experiência em de vara. vara, não é? Aí, tá vendo? A primeira vez que um advogado concordou comigo. Isso aí pode te ensinar, né, Inácio? É que a gente não ajustou os honorários ainda, por isso. Ô, doutor Marcos, me fala uma coisa. Não Que- pode chamar de doutor. Ele falou que não quer que chame de Não, doutor. não me chama de doutor, não. Só o Marcos, tá bom. Gente, não chama ele de doutor. É que eu não consigo chamar advogado. Então de- chama do jeito que você quiser. É o Obrigado. medo que a gente tem, né? Marcão! Chama ele de Marquinhos. Tá bom. Vossa, Tá bom, Vossa tá bom. Excelência. Vossa, né? vossa, Isso, vossa senhoria. santidade. Ô, Marcos, o seguinte. É mais difícil ser patrão ou ser empregado? É difícil para os dois. Né? A verdade é que no Brasil a gente tem uma lei que é relativamente antiga, né? Uma lei dos anos 40, que passa por modernizações que muitas vezes atrapalham de um lado e atrapalham de outro. A verdade é essa. A lei deixa todo mundo igualmente infeliz. Né? Porque o empresário acha sempre que está pagando mais do que deve e o empregado acha que tem menos direito do que gostaria de ter. Então a verdade é essa no Brasil. O fato é, a gente tem uma regra do jogo. Né? A partir do momento que você entra para ser um empresário, um empreendedor, que é uma coisa altamente louvável,
tem que conhecer a regra do jogo e estar disposto a cumprir com ela, né? Então, não dá pra gente burlar a lei simplesmente porque a gente não quer cumprir. Mas você não acha que, ultimamente, as coisas estão mais, não sei qual a palavra que eu posso usar, milimétricas, assim, tipo assim, coisas que se relevavam no passado, não coisas graves, mas, né, sei lá, uma meia hora a mais de trabalho, ou uma horinha aqui, ou levar trabalho para casa. Nós somos professores, a gente fez isso muito, né, Inácio, de levar trabalho para casa, prova para corrigir, e nem por isso a gente recebia mais por isso. Recebia. Posso te corrigir? Porque você não paga a hora atividade? Sim. Então é para essa atividade. Mas a hora atividade não pega tudo o que a gente Não, trabalhava não em paga, casa. mas o pra espírito isso. é esse. Sim, né? sim. O espírito é esse. Então as atividades que você estão fazendo em casa ali, tá tudo englobado na hora atividade. Sim. Naquele percentual que você paga mais. Então, sim, voltando à pergunta que você fez, eu discordo de você. E eu acho que na verdade, o contrário. A gente está num movimento, na verdade, de que as coisas tão muito mais flexíveis do que eram 10 anos atrás. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. Até por força aí do nosso querido STF, que você está fazendo essa linda homenagem agora, né? Que eu já falei para você que eu me nego a tirar foto do lado dessa camiseta, que isso aí vai pegar muito na mal verdade, para eu mim. tinha outra estampa aqui, né? Mas foi removida, como vocês viram, né? Na verdade, era uma estampa até irrelevante. Olha, aqui ele tem um advogado e um assessor de imprensa, né? Mas ele não escuta, gente. Ele já tá com o cabelo branco. Isso aí é muito. Isso aí, sabe como chama? Isso aí é bolso cheio para pagar a indenização. Ah, é. Entendeu? Aí o cara fica desprendido. se fosse assim, vou pagar isso, não quero nem saber. O importante Manda a conta, manda o boleto. importante é eu me divertir. Se fosse assim, Exatamente. eu ia te ver muito, viu? Isso, infelizmente, não dá pra ser assim, não. Até teve gente que falou assim pra mim, mas você vai passar o link dele para todos os colaboradores da escola? Com certeza. Mas ele vai ensinar como é que faz? Uai, por que não? Mas você é um Né? bom empregador ou você é um mau empregador? Eu não tenho até agora nenhum. Então pronto, Nenhum processo. é isso daí, é isso. Tem processos, claro, você sempre vai ter uma situação de abuso, vamos assim dizer, de às vezes o empregado forçar uma situação ou chegar num advogado contar uma história. Eu não vou partir do pressuposto que o advogado vai inventar, que muitas vezes também acontece cá entre nós. Mas vamos imaginar que o empregado pode chegar lá e contar uma história que não é realidade. Isso daí você tem vários meios para você se defender. Sim. Né? Agora, se você tem, sei lá, 150 funcionários, você tem 300 processos, alguma coisa está errada. Então, mas mesmo assim, o Marcos, por exemplo, vamos supor que o empregado me acuse de alguma coisa. Quem tem que provar que não está fazendo isso sou eu, não ele que está acusando. Depende não o que é. Depende do que é. Existe aí eu vou falar um negocinho um pouquinho mais técnico, tá? Existe um negócio que chama aptidão para a prova. O que isso quer dizer? Se o empregado chega na justiça e fala, olha, eu ficava 2 horas a mais na empresa e não me pagava hora extra. Você, como empregador, você tem que apresentar o cartão de ponto, certo? Tá. Se você apresenta o cartão de ponto e nesse cartão de ponto estão as 2 horas marcadas, aí vai se ver se você pagou essa hora extra correta, se você compensou, o que você fez. Tá. Agora, se no teu cartão de ponto não tem essas 2 horas, aí ele tem que fazer a prova de que essas 2 horas existiam. Entendeu? Então, na verdade, é um jogo de tabuleiro. Né? Cada situação depende te coloca numa situação processual diferente. Então, por isso que muitas vezes eu falo, não necessariamente quem vai entrar com processo precisa ter uma testemunha. Às vezes o pessoal deixa de entrar com processo porque não tem uma prova. Às vezes você nem precisa dessa prova. Às vezes, numa situação dessa que eu estou explicando, a empresa tem que fazer essa prova. Então, se ela existe, pronto, está tudo certo. Entendeu? A grande dificuldade é se você tem uma manipulação dessa prova, tanto por parte da empresa quanto por parte do empregado. Né? Aí sim você vai ter uma dificuldade e aí a verdade nunca vai aparecer. Sim. Doutor, quando a gente, aproveitando o gancho, falando na questão de horário, de bater ponto e tal, a folha de ponto, ela pode ser substituída por o creque-creque? Pode, sem problema. Se você tem um relógio eletrônico, aí ele tem que seguir umas certas regras. Né? Tá. Mas você pode fazer um caderno. Não importa, você não precisa ter um sistema. Então isso daí facilita muito para as empresas. Na atual legislação, empresas acima de 20 funcionários precisam ter cartão de ponto. Até pouco tempo atrás eram 10. Então isso daí já houve uma flexibilização. Lembra que a gente Mas falou? aí pode ter Pode ser de qualquer jeito. Pode ser de qualquer jeito, Não, você tem que ter um controle. pode ter o cartão de ponto. Precisa ter um controle.
Tá. Pode ser o de dedo, pode ser o de cartão, pode ser o de bater a moda antiga lá de picar o cartão, que falava. Pode ser caderninho. Ou pode ser um relógio, pode ser uma anotação. Então, mas as pessoas têm muita dúvida disso. Falou assim, olha, mas se tem cartão de ponto, se tem ponto para um, tem que ter ponto para todos. É assim? Não necessariamente. Não assim? Não necessariamente, porque existem funções que a gente chama de cargo de confiança. O que é um cargo de confiança? Você é o dono da empresa, mas ele responde por você. Então ele exerce um cargo de confiança. Sim, Não então precisa uma ter gerência, cartão. uma Exatamente, diretoria, né? isso. Mas os outros empregados, sim, têm que estar sujeitos a controle de ponto, desde que a empresa tenha mais de 20 funcionários. Tá. É isso. Controle de ponto serve qualquer coisa. Pode ser folhinha. Qualquer pode coisa, ser- aplicativo, pode ser qualquer coisa. Entendi. Porque a sensação que a gente tem hoje é que essa geração está buscando muito mais direitos do que deveres. Sim. Né? Tipo assim, eles se sentam em cima dos direitos e falam assim... Não só isso que eu trabalhista, né? quero. Vamos falar a verdade, Não, né? Não exatamente. só direito trabalhista. Exatamente, é. E aí, porque assim, o que eu Que papo de velho, né? Então, mas o que a gente Puta. via antes, Marcos? Assim, o cara que se destacava é o cara que fazia além daquilo que pediam. Sim, sim. E hoje em dia, se alguém faz além do que pede, tá sujeito a ter problema. Se você deixar o funcionário verdade. fazer além do que pede, só que você só cresce na vida se você fazer além daquilo. Se você mostrar aquilo para aquilo Pode que você ser, veio. Se pode você ser. der um resultado. E hoje em dia, você fazer mais daquilo que te pedem é passível de dar problema. Ok. Mas lembra que a gente voltou... Eu não estou falando eu de lei. entendo, eu Eu entendo. estou falando da cabeça do funcionário. Eu entendo, né? sem dúvida. A cabeça do funcionário hoje está me pagar, eles vão me pagar para essas horas para fazer isso, é isso que eu vou fazer, Sim, não é? sim. Se eu fizer mais além disso, tem que me pagar. E a nossa geração tinha outra cabeça. Sim. Tinha a cabeça de, não, eu vou fazer mais do que aquilo que está escrito aqui porque eu quero me destacar. Hoje em dia não. É estranho, não é? Por um lado sim, mas teoricamente é uma evolução da espécie, aí, talvez uma involução, não sei. Né? Eu passei por isso também. Eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã sem registro, como advogado, trabalhista, ou seja, absolutamente tudo errado. Tudo errado. Trabalhava de sábado, de final de semana, não importa. Mas aí é uma questão mais pessoal. Né? Direito, quando a gente fala em direito, quando você tem um direito, você pode exercer esse direito ou não. Né? Então, se uma empresa autoriza, concorda, anui que esse cara que deveria sair às 6 fica até às 8, ela sabe que ela está assumindo um risco. Se ela está consciente de que esse risco existe, ok, vida que segue, certo? Você está criando um passivo trabalhista que depois aí vai ficar a seu critério como é que você vai resolver. Mas Né? não é por isso que a maioria hoje em dia, mas não estou falando da maioria, não sei se é a maioria, mas muita gente está indo para o PJ. Justamente para fugir disso aí. Existe um outro fator aí, que também está estampado na nossa camiseta. Né? O STF tem feito um desserviço enorme aí, na minha visão, tá? Nessa questão da pejotização. Porque até alguns anos atrás, o que acontecia? Eu sou professor aqui da escola, por exemplo. Você pode me contratar como PJ? Não. Não pode, certo? Você tem uma série de regras. Mas se eu fosse pós-graduação, poderia. Entendeu? Então, depende do sistema de trabalho, depende do regime de trabalho. Hoje, o STF permite que qualquer pessoa abra uma empresa e, se ela abrir uma empresa, a presunção é quase absoluta de que não tem vínculo de emprego. Antigamente, até muito pouco tempo atrás, se fazia uma investigação. Olhava se você respondia a ordem de alguém, se você tinha horário, se você não tinha horário. Agora, meu amigo, a porta escancarou. Não importa. Isso daí é até uma coisa curiosa. O ministro do STF, a gente sabe, indicação política. E isso daí é unânime. Pode ser indicado pelo PT, pelo Bolsonaro, por quem for, a posição é a mesma. Né? Então, hoje, qual é o espírito de hoje, o espírito atual? Existem outras formas de relação de emprego. Né? Que pode ser uma pessoa jurídica. Se essa pessoa, se esse empregado, se esse trabalhador tem discernimento do que está acontecendo, ou se simplesmente mandaram ele abrir uma MEI pelo celular e vem trabalhar com PJ, não importa mais. Sim. Então hoje, por isso que eu te falei lá atrás, voltando ao que a gente falou lá atrás, hoje você tem uma flexibilização disso que até muito pouco tempo você não tinha. Né? Então você vai contratar agora um assessor de imprensa, por exemplo, aqui, você faz seu contrato PJ, tá tudo certo. Ah, não, eu quero meus direitos. Não, pô. Eu vou deixar debaixo da mesa você aqui não é meu cartão PJ? para você. Sou. Não, e é bem melhor. A questão, porque é uma mudança de cultura, né? Porque quando você está no PJ,
qualquer trabalho que está no PJ, uma que você não precisa, você presta serviços. E você está assumindo o seu risco, né? O seu risco de você se machucar, de você ter um problema, você é PJ. Isso eu acho que quem é PJ precisa assumir um risco. Só que você sendo PJ, você pode ter flexibilidade de horários. Agora, não dá para eu ser Tudo um na guarda... teoria. Na teoria, sim. Na teoria, sim. Mas assim, não dá para uma pessoa falar assim, PJ, olha, você entra às 6 e sai à meia-noite e você é meu prestador de serviço. Não, você é meu escravo, né? É isso. Então, mas se você souber... Por isso que eu estou falando que eu acho que ainda tem muita coisa a conversar, né? A gente que é de recursos humanos, de gestão de pessoas, a gente explica que não é ruim a questão de a gente ir para o PJ, porque você tem outras possibilidades de abrir frentes de trabalho, de favorecer trabalho, para a empresa também é legal. Agora, também tem empresários, Bernardo, que não sabem lidar com pessoas que estão no PJ. Exatamente. O cara está no PJ, a não ser, o cara é o seu porteiro, ele é o cara que vai cuidar de uma área específica, que ele vai ter que ficar. Tudo bem, ele pode ser um prestador de serviço. Então, eu acho que ainda você poderia esclarecer mais isso para a gente. Eu acho que as regras não estão claras. Agora, quando você é PJ, sendo em qualquer outras coisas, e o acordo só favorece a um lado, aí não é bacana. Porque quando você... Eu acho que tem que ter muita maturidade, né? Porque assim... Fica difícil quando você só vê o lado do empregado ou quando você só vê o lado do empregador. Que ele fala assim, o que eu puder arrancar de você, eu vou arrancar. E o outro lado, ele fala assim, o que eu puder esfolar esse patrão também e amarrar a coisa e não fazer... E as duas coisas acontecem. Eu só queria terminando com uma coisa. No PJ não dá para enrolar, eu acho, eu percebo, eu vejo. Porque assim, ou você entrega alguma coisa que seja muito legal para as pessoas... para o seu empregador ou para a pessoa que tem contrato, ou senão o cara não tem você. Ou é isso que eu percebo, tem que ser legal. Quando eu falo assim, cara, nada é perfeito, mas é legal, ele entrega uma coisa que eu preciso. Então eu creio que nasce uma ideia de você ser um prestador de serviço. Agora, se você só trocou o PJ pelo cartão e você cumpre as mesmas coisas, sua meia hora de almoço... Mas o cara nem sabe os direitos que ele tem, né? Aí você tá lascado, né, cara? Aí você não tá no PJ, né? É isso que eu acho. Então, na verdade, você já falou tudo. A gente tem que pensar o seguinte, no Brasil a gente tem uma lei trabalhista do Rio Grande do Sul até o Amapá. Né? Nós estamos aqui na nossa grande ABC, num lugar desenvolvido, com pessoas de nível cultural ok, mas existem outros lugares do Brasil que não é assim. Né? Então, a mesma lei que vale aqui, vale no Acre, vale no Xique-Xique da Bahia, vale no Ceará, não importa. Em qualquer lugar, vale a mesma lei trabalhista, com realidades diferentes. Né? Isso é uma coisa que muitas vezes não é colocado na balança. Nossa, isso aí muda tudo. Né? Exatamente, isso muda tudo. Então, mas a lei trabalhista defende demais o empregado, ou protege demais. Até certo ponto, de fato. Porque tem que ter esse protecionismo, porque a partir do momento que aquela mesma pessoa lá no interior do lugar mais remoto do Brasil vai ser defendida, vai ser protegida pela lei trabalhista da mesma forma que a gente aqui. Em relação à questão da pejotização, eu concordo 100% com tudo que você falou. Só que tem um detalhe, desde que você seja um PJ de fato. Se você é um PJ de verdade, está tudo certo. Você tem liberdade para prestar serviço para quem você quiser, na hora que você quiser virar a página, pedir para sair, ok, está tudo certo. Você tem seu horário para cumprir de acordo com a tua própria agenda. O que não dá para acontecer é o STF manter o entendimento de que qualquer pessoa que tem um PJ é um PJ, não tem direito nenhum e não importa a realidade. Fica difícil. Que é o que tem acontecido. Aí só balança o vento do lado de lá. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, o que a gente está vendo hoje é esse cenário. Uma regra praticamente absoluta de que se o camarada é PJ, tá tudo certo e fim de papo. E sem ter um olhar para a realidade que a pessoa vive, que é o mais importante. Ô Marcão, é mito ou é verdade que a justiça trabalhista sempre tende para o empregado? Hoje é 100% mito. Hoje é 100%. Quando eu comecei a fazer estágio aí, já são 25 anos atrás, aí já, embora essa minha cara seja engane muito, que eu pareço muito mais jovem do que isso, que eu sei. Você tinha uma... Eu não entendi a risada. É o Botox. Você não entendi. Eu vi o episódio da harmonização aqui. Eu achei que ele quis dizer assim, nossa, você parenta ser bem mais velho. Eu dei uma disfarçada.
Mas, cara, é meu amigo ele. Quando a gente, 25, 30 anos atrás, vinha uma geração de juízes mais antigos que, de fato, talvez tivesse um espírito mais protecionista. Hoje não. Hoje, quem está sentado numa cadeira de juiz é um filho de empresário, muitas vezes. Né? É alguém que já advogou, que muitas vezes conhece os dois lados, tanto o lado do empregado quanto o lado da empresa. Então, você tem uma visão hoje muito mais técnica do que apaixonada. Né? Vocês certamente não se lembram disso, porque vocês são muito jovens, mas até muito pouco tempo atrás a gente tinha o que a gente chamava de juízes togados. O que eram esses juízes togados? Juízes indicados por sindicato. Né? Que era um negócio, era uma certa aberração. É como é o STF hoje. De certa forma, sim. É isso aí. É um critério de indicação absolutamente político. Ainda hoje você tem indicações políticas para cargos do Poder Judiciário, sem nem mencionar o STF. Mas muito menos do que era antes. Hoje tem muito mais promoções de carreira do que antes. Mas, assim, antes, coisa de 25, 30 anos atrás, você tinha um ranço muito maior dessa proteção. Hoje não. Hoje você não vê isso mais. Tá certo. Quando você percebe que você é chamado para trazer a luz para uma situação, ou seja, do empregador ou do empregado, e você percebe que o empregador que só quer tomar vantagem, o que você chega a bater um papo com o cara e fala assim, parceiro, eu acho que você está dando uma abusadinha. 100% e do outro lado também. Já aconteceu muitas vezes já de eu não me responsabilizar por assumir determinado caso, simplesmente porque eu não acredito no que a pessoa está me falando. É inverossímil. Né? Certas situações que a gente tem que se dar. E com 25 anos você já sabe quando não, tá você tem que saber, né? exatamente. Então você tem que saber, você tem que ter esse feeling também de quando a pessoa está querendo inventar uma situação. Mesmo sendo seu cliente, ali você precisa dar uma orientação mesmo. Mesmo né? sendo meu cliente. Assim, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer estágio, aí vão 20 e tantos anos, perca o processo, mas não perca nunca a credibilidade. Porque eu estou fazendo audiência com o juiz hoje, amanhã, depois, ele me conhece, ele me respeita, ele sabe que se eu chegar lá e argumentar alguma coisa, ele vai levar a sério isso. Então é uma coisa que é importante para mim, como profissional, e para todos os outros clientes que eu atendo. Que ele sabe, na hora que eu estou chegando lá, que o juiz vai me ouvir e vai saber o que eu estou falando. Então, não dá para a gente inventar situações ou endossar determinados cenários que a gente sabe que não são reais e muitas vezes não vão chegar a lugar nenhum também, né? Afinal de contas, eu preciso pagar minhas contas também, né? Por falar em pagar conta, Inácio, precisamos fazer o nosso jabá. Nossa, que deixa que eu dei pra vocês agora, hein? Caramba, hein? Aproveitar que estamos aqui com 256 pessoas assistindo, Inácio. Muito bem. Vamos fazer o jabá? Vamos lá, cara. Poxa, é um momento único, né? de alegria. É isso aí, gente. Vou falar para vocês então da Trastevere. A Trastevere é um escritório que faz a sua cidadania italiana. Fica aqui em Santo André mesmo, aqui no bairro Jardim. E você que é descendente de italiano, tem alguma árvore genealógica aí, mesmo que lá no passado, né, Inácio? Depois de tataravô é o que mesmo? É uma entidade espiritual, né? Isso. Que já, virou luz. Se a sua entidade espiritual virou luz, mas era italiana, você pode tirar aqui o seu passaporte. Então, não faça isso sozinho. Faça com quem tem credibilidade, que já tem mais de 5.000 cidadanias feitas, inclusive da nossa conterrânea Dani Calabrese, Inácio. Ela estará aqui agora em outubro, cara. Uma grande conterrânea, viu? É isso aí. Então, Trastevere para você. E a Trastevere deixou aqui para você Muito obrigado. um kitzinho para você, que também é descendente italiana, né? Sou. Com esse sobrenome e esse nariz aqui não dá pra enganar, né? Um cheque escrito euros. Muito obrigado, pessoal da Trastevere. De fato, eu conheço o pessoal de lá. E o pessoal é muito bacana, viu? Legal. Muito legal. Eu não vou nem abrir porque eu já assisti tanto episódio que eu sei o que tem aqui dentro. Sim. Então, Tem aí um passaporte aí dentro para você ir para a Itália agora, se você falei que quiser. nem abrir. Obrigado. É isso aí, Inácio. Que mais? Zoio você que olha aí, você que é empregador, para de ser mão de vaca, cara. Porque assim, é bacana você oferecer saúde, oferecer bem-estar, autoestima para os seus colaboradores. Agora, tem cara ainda que fala assim, este é o meu funcionário. Parece que o cara coloca o cara numa gaiola, né? Aí no final, no outro dia, ele volta e fala assim, esse é meu, vai lá. Vai. Não, estamos em 2024. Tem muitas técnicas de gerir pessoas hoje. E você pode começar fazendo um bom uniforme, aquele jalequinho bacana. E às vezes você fala assim, poxa, eu não sei que cor usar, se combina com tecido ou tal. Zoio, o QR Code está aí. E sabendo, meu amigo, que você estaria aqui hoje,
Olha só, o que tem pra você aqui, ó? Eu vou falar que eu vim aqui só por conta disso. Eu sei, que é isso. Nós pedimos um tamanho PP, mas eu acho que É M PP, pra você mas dá pra você dá, dar aquele nozinho que a gente viu você fazendo crossfit. Eu tenho 4 cachorros, talvez sirva num deles se for PP, viu? Porque eu vou te falar, Não, viu? você- PP não dá, hein? Você usa com aquele nozinho, né? O meu precisa. Uma vez um cliente meu falou: vou comprar uma camisa do São Paulo pra você. Eu falei: tem que ser aquele bandeirão que a sua torcida sobe. Porque Se não não dá. servir, a gente troca, Não, tá? mas vai dar. Tô fazendo dieta, tem que dar um beijo pra minha esposa, minha nutricionista. É isso Olha aí. só. Valeu. Zoe, agora depois a Muito gente obrigado. pergunta pro Marcos se obrigar a usar um uniforme é válido ou não, né? Não, já pode falar agora. Pode falar já. É obrigado? Obrigado? É. Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. A empresa tem que, o empregado tem que ter em mente que o direcionamento empresarial é a responsabilidade da empresa. Sim. Então, se a empresa vai fornecer um uniforme ou o que for, tem que utilizar. Agora, tem outras coisas que muitas vezes o empregado acaba nem se dando conta, porque a empresa tem que direcionar a atividade dela para o objetivo final, que é prestar serviço e ter lucro. Então, por exemplo, às vezes o empregado fica bravo porque não pode usar o celular no trabalho, ou por qualquer motivo, ou porque não pode usar o tênis X, Y, Z. Ok. O que a empresa não pode interferir é cabelo, cor de cabelo, amarrar, prender, tatuagem, aí não pode, né? Interferir na esfera pessoal do empregado. Mas agora, fora isso, a empresa que dirige, né, a prestação de serviço, e a empresa que decide que caminho que ela vai seguir. Vamos falar também da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que fica aqui em Ribeirão Pires, no Grande ABC. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja e cada um nasce o nome de um planeta do Sistema Solar. E eu sei que você já foi até Plutão e voltou, porque você já falou isso várias vezes para mim, certo? Certo. Ele falou o texto dele é o meu. Que eficiência. Ó, a minha aí parte. que puxa o olha a minha tapete, ó. interpretação, ó. Não existe ator pequeno, né? Certo. E a Cervejaria Órbita está lá no Festival de Chocolate de Ribeirão Pires, que acontece aí de 2 a 18 de agosto. Então você que quer saborear uma órbita, ou entra no QR Code aqui, pega a sua órbita lá, chega geladinho na sua casa, ou então vai lá no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. E nós temos aqui uma órbita Urano, Inácio, que é a Witbier, é isso? É. Witbier. Que acho que é de trigo essa cerveja, não é? O que você está rindo? Parecia que você ia falar vitiligo. E vamos dar de presente também uma Muito órbita. obrigado. Eu vou beber e vou ficar manchado, não? Pareceu Muito obrigado, muito obrigado. Sentiu um Muito dálmatas. Brincadeiras à parte, essa cerveja é muito saborosa. Viu? Legal. Vou deixar você falar o próximo texto, então. Deixa eu ver se eu sei. Vamos ver. Gente, Fogaça sobre rodas. Não é que a Fogaça vai vir rodando assim, não, tá? A gente fica depois mais cheinho. Mas assim, é uma Fogaça especial, muito recheada. Quando eu falo muito, você não tá entendendo. Eu vou usar até um pleonasmo, assim, é grande de maior mesmo, sabe? Então você pode pedir aí, ó, tem um WhatsApp, chama. Eu tava falando pro Bernardo que eu tenho a impressão que parece aquelas fogaças lá da Bela Vista, do bairro do Bexiga, que tinha aquelas festas da igreja e tal. Só que a Sobre Rodas aqui, de São Caetano, ela tem aquele toque gourmet e recheio generoso, e eu tô falando de Fogaça sobre rodas. Tá aí, fala que foi o ABC Talk que tem desconto e brinde, hein? É isso aí. Nós não temos fogaça para te dar. Acabou? Não tem problema. Posso fazer um merchan de vocês agora? Pode. Então tá bom. Então vamos lá. Diga. Eu sou um entusiasta do ABC. Eu amo o ABC, eu amo Santo André. Eu acho que a nossa cidade aqui é um lugar fantástico. E que muitas vezes a gente mesmo desvaloriza. Aquele espírito de vira-latismo do Sim, Nelson Rodrigues parece que é agravado aqui. É. Parece que a gente tem que ir para São Paulo para fazer determinada coisa. Isso. A gente tem lugares incríveis aqui, a gente tem pessoas É incríveis. meio gata borralheira, né? Exatamente. Na cultura, no esporte, em todos os setores a gente tem gente incrível. E a gente não valoriza. E o trabalho de vocês é fundamental. Eu fico indignado de saber que muita gente não conhece vocês. Porque o alcance que vocês têm aqui, todo mundo no ABC tinha que conhecer o ABC Talk, seguir o ABC Talk, valorizar o trabalho que vocês fazem. Porque vocês colocam uma luz em cima de tudo aquilo que a gente tem de melhor e a gente tem que dar valor para isso. É isso aí. Gente, Muito obrigado. escutem os advogados, eles têm razão. É verdade. Aliás, corta para minha câmera aqui, ó. Cadê? Olha, gente, olha que homem Aqui lindo. a sua, aqui, ó. Olha que maravilhoso isso. Gente, é demais aqui. Muito obrigado.
Valeu. Vamos fazer agora a nossa ação social. Vamos ter um vídeo aí da Casa Ronald chamando você para o Mac Dia Feliz. Solta aí! Olá, meu nome é Leila Lopes, sou diretora executiva da Casa Ronald McDonald's ABC e gostaria de falar com vocês sobre a nossa campanha, a maior campanha do Brasil em um único dia, que é o Mac Dia Feliz. O Mac Dia Feliz ajuda dezenas de instituições de todo o Brasil e inclusive os programas do Ronald McDonald's Howard Charity, que são as Casas Ronald McDonald's, e uma delas é a nossa, é a Casa Ronald McDonald's ABC. Essa campanha, ela representa até 50% da nossa sustentabilidade anual, por isso a tamanha dessa importância. Ano passado, o total dessa campanha foi arrecadado mais de 24 milhões de reais em um único dia. E para esse ano, nós temos o ticket que custa R$19, sendo que R$1 desse ticket vai para um Fundo Nacional de Ajuda às Famílias em Recuperação no Rio Grande do Sul, para que elas possam se reestruturar depois da tragédia que aconteceu naquele estado. Então, além de ajudar todas as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald pelo câncer infantil, também temos o Instituto Ayrton Senna, que cuida da educação das crianças, ainda temos esse Fundo de Solidariedade ao Rio Grande do Sul. Então não tem como deixar de ajudar, deixar de participar dessa campanha. Você pode adquirir os tickets físicos na Casa Ronald McDonald's ABC, através dos nossos contatos, ou no dia 24 de agosto, comprando um Big Mac em qualquer restaurante McDonald's de todo o Brasil. Nós temos quase 90 restaurantes participando da nossa campanha na região da Baixada, São Paulo e Grande ABC. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para que vocês se engajem nessas causas, a causa da criança e a causa do Rio Grande do Sul, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes, tanto em tratamento oncológico quanto na educação, e também garantir que famílias do Rio Grande do Sul consigam se reestruturar. Eu agradeço muito e conto muito com a participação de todos. Muito obrigada. Comprando um Big Mac no dia 24 de agosto, você ajuda crianças e adolescentes a continuar sonhando. Então, transforme Big Mac em hospedagem, alimentação, transporte, nutricionista, assistência social e muito mais. E você já pode garantir o seu ticket antecipado. Dia 24 de agosto, você tem um encontro marcado com o Mac Dia Feliz. Transforme Big Mac em sonhos. É isso aí, gente. Transforme o Big Mac em sonhos, ajude aí a Casa Ronald, ajude também o Instituto Ayrton Senna e também o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, Inácio? É só você comprar aqui, ó, um ticketzinho desse, custa R$19 para você trocar para um Big Mac no dia 24 de agosto, certo? Você come Big Mac? Esse meu peso aqui, eu como de tudo, então, né? Vou te dar dois obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí. E ó, sobrou um, você quer? Coloca aí, hashtag... O que, Inácio? Hashtag Mac Dia Feliz. Lembrando que a semana passada foi o André da Zoe que ganhou, né? O André, você ganhou, hein? Você a gente já tem um, tá? Já vai então, pegar aqui. Quem quiser esse aqui que tá sobrando, ó, coloca aí hashtag... O que mesmo? Hashtag Mac Dia Feliz. Eu tô deixando você falar bastante hoje, viu, Inácio? Pra mim tá tranquilo, cara. Eu sinto sempre o cheiro do conflito. Gente, eu quero agradecer aqui, ó. Nossa, é tão bom não ter quadro, né, fechado, porque agora eu posso falar com os internautas a hora que a gente quiser. É né? verdade. Então eu quero mandar um abraço aqui. Me ajuda a ler aqui, Bernardo. Olha, Clara Muiguapa, manda um besito para esse advogado Muiguapo. Minha filha linda. Um beijo, meu amor. Um beijo. Pai te ama. Marcelo Fernando Grofredo, o doutor mais bonito do Brasil. Orgulho, mano. Osmar Sivaldo. Tem um anônimo aqui, ó. Cadê você, jurisprudêncio? Jurisprudêncio? Vanderlei... É o seu apelido? Eu vou falar que eu acho que até que eu sei quem é, viu? Mas não vou arriscar, não. Né? Vanderlei Paris dando boa noite a todos.
Cidinho Abreu, o melhor advogado e o mais lindo. Júlio César Santos, boa noite, doutor Marcos. Alexandre Andrade, boa noite a todos. Paulo Silva, boa noite a todos aí. Matheus Abreu mandando foguinho, não sei o que é isso. Lindenberg Souza Patrício, salve, doutor Marcos. Wagner Macedo, boa noite. Um salve a todos e obrigado, doutor, nação da Exitólogo. Exitolog. Tá. Obrigado por me ajudar. Alcides Henrique Ferreira dando boa noite. Anderson Amaral, salve, doutor Marcos. Júlio César Santos também dando boa noite. Esse pessoal que dá salve, eles estão soltos? Se Deus quiser, porque eu não sou advogado criminal, né? Eles não Sou só são trabalhista, educados, não, então né? vamos torcer que sim. Tá certo. Robson Silva, boa noite. Peraí que a técnica estava conversando comigo aqui. O ponto. Tinha um ponto aqui. Onde você parou? Júlio César? Robson Christian Malta. Cristian Malta, parabéns, doutor Marcos. Você é um excelente profissional. Admiro muito seu trabalho e dedicação para levar informação e respeito ao direito trabalhista. Obrigado. O Carlos Rodrigues, boa, doutor. Nilson, é isso? É. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite a todos. Douglas Bezerra dando boa noite. Bora falar Do chiclete? Do quê? Bora falar do chiclete. Agora Eu acho que é pra vocês isso daí, não é pra mim não. Nem mascar chiclete eu não masco. Conta pra gente aí, hein? O qual que é a Rodrigo de história? Oliveira, Dr. Gofredo, o terror Das montadoras? Júlio César, estou acompanhando vocês daqui da cidade de Mojimirim. Que legal. Rafael Lima de Oliveira, Rafinha. Boa noite, doutor Marcos, meu herói. Eduardo, eu não sei falar isso aqui. Mittelsteiner. Isso, boa noite a todos. Adriano Júnior da Silva Medeiros, boa noite, meu amigo. O Rafael Rodrigues, não, o Rafael, o Rafinha. Isso, boa noite a todos. Elton Araújo, também dando boa noite. Rodolfo Donetti, parabéns pelo trabalho, senhores. O vereador Rodolfo. Grande amigo. O Rodolfo Donetti, parabéns aí, obrigado pela audiência, o Donetti. O Eduardo ele está falando participação em peso dos penosos. Explica isso aí. Vou explicar isso daí. É o seguinte. Nas montadoras aqui do ABC, existe uma pecha que é colocada nos funcionários que possuem lesão ocupacional, que é, na verdade, meu grande foco de trabalho, né? E, numa determinada montadora aqui, o apelido dos funcionários com lesão é chamado de pé de frango, porque é a parte do frango que ninguém quer, que é o funcionário que fica largado lá na fábrica. E numa outra fábrica montadora aqui do ABC também, o apelido é pena preta. Sabe por quê pena preta? Que, além de tudo, tem um teor aí de racismo, né? Que dizem que a galinha preta produz menos do que a galinha branca. Então, um funcionário que é lesionado, que já está lá sofrendo de uma dor física, além de tudo, passa por uma situação dessa. Então, daí vem o penoso. Entendi. Deixa eu ver aqui o Douglas Bezerra, já falamos. Edilson José, boa noite, doutor Marcos. Tatiane Silva, doutor Marcos, esse é top, brabo demais. Adriana Silva, estou louca para ir nele. Ô, louco. É com você, Minha Marcos. mulher não vai aprovar isso. Marcelo Silva Moura, boa noite a todos e um forte abraço ao doutor Marcos. Sérgio Sandré, concordo plenamente. Temos que ser mais valorizados. Boa noite, doutor Marcos. Alcide de novo, Marcos, um ótimo advogado. Vanderlei Paris, boa noite, doutor Gofredo. Vamos ler mais daqui a pouco? Vamos. Senão Os fica que estão muita falando coisa mal, aqui. vocês estão pulando, é isso? Graças a Deus. Eu tenho um negócio aqui sobre o Pai Sandu. Estão perguntando aqui, mas eu... Pai Sandu? Eu sou São Paulino, pô, não sou torcedor do Pai Sandu, não. Não sei do que se trata. Mas depois eu Tá bom. vou averiguar aqui direito. Tá bom. É isso aí. Ó, o Anônimo aqui mandou R$5 pra gente no Olha só, hein? Superchat. Olha só. Aí, Marcão, aqui é o Léo, seu cliente favorito, passando só é. pra mandar um abraço. Existem pro alguns maior clientes advogado que do falam Brasil. assim, não esqueçam de mim, mas ele não deixa eu esquecer dele. Então ele manda mensagem mais pra mim do que pra esposa. O caso do Leonardo, um grande abraço pra você. É uma amiga, na Ó, verdade. Bernardo, eu só queria fazer uma consulta de graça aqui pro Cosme Ferreira. Doutor, eu sou MEI, tenho uma barbearia, tenho um colaborador que está comigo há 3 anos. Ele pode sair e me colocar na justiça? Trabalhos 50%. Não está muito clara na pergunta dele, É. mas eu estou imaginando aí que role mais um sistema de parceria do que um sistema seletista. É aquilo que a gente estava falando lá atrás.
Existem formas diversas de trabalho hoje. O trabalho CLT é um deles. O sistema de parceria normalmente não se reconhece como uma relação seletista. Porque você assume o risco daquilo que você está falando, daquilo que você estava falando exatamente agora há pouco, da questão do PJ. O trabalho de parceria, que é muito comum em sistemas de beleza e etc., salões de beleza, também inclui isso aí no caso de barbearia, você assume o risco da sua atividade. Então, problema trabalhista pode até acontecer, mas é muito improvável. Muito bem. Vamos ver umas fotinhos nudes que nós puxamos do... Gente, Meu Deus, todo do advogado Marcos. tem nudes. Porque assim, você acha que eles vão à praia assim, de terno e gravata, né? A gente precisa se resguardar também, né? É. A gente, né? Tem fotinho aí que a gente vai negociar, cara. É. Vamos pôr aqui algumas fotos que a gente separou do Marcos. Olha que homem lindo que Qual que foi viraria. você? Eu não sou Qual que você não sei acha? dizer. Eu acho que é apenas menor. Acertou. É? O outro é meu irmão mais velho, Marcelo, meu parceiraço de vida, né? Que legal. A gente passou por muita coisa nessa vida aí juntos, né? A gente teve que se abraçar na infância aí, a gente tem uma ligação que é difícil de explicar. Que legal. Legal. E o Matheus nem era nascido então aqui ainda. Imagina. O Matheus, bom, não vou nem falar nada porque o horário não permite ainda, mas Ah, é? o Matheus não tinha nascido ainda. Tá certo, vamos lá. Nossa, Olha olha. a diferença. hein? A diferença é que esse rapaz de cima aqui morava no meu estômago aqui embaixo, né? Se amarrar um padre aqui, vamos chamar de balão, né? Mas é isso, ali é no meu começo da carreira jurídica ali em cima. E foram Onde os meus- só comia uma vez por dia e de baixo. Não, eu ganhava R$400 de estágio, pagava 230 de faculdade. Não sobrava nem para alimentação, como claramente a gente vê, né? E o cara de baixo, altos restaurantes. É, a gente via, já tá mais ousando um pouco mais, né? Convertizada. Aí a gente já come tá... 7 vezes ao dia, essas coisas, né? Ô, Exatamente. Marcos, quando que veio o start de você falar assim, agora eu vou ser trabalhista, vou defender trabalhador? Então, Quando que veio esse start? quando eu comecei a fazer estágio lá em começo dos anos 2000, você não escolhia muito o que você queria fazer. Eu nunca tive a intenção nem de entrar para a área trabalhista. Não sabia nem o que era a área trabalhista, era civil, era criminal. Aparecia uma vaga de estágio, você abraçava como se fosse a última. E foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a trabalhar num escritório que foi incrível para mim, meu aprendizado, me deu muita oportunidade. Mas eu advoguei para a empresa desde o primeiro dia de estágio até 2014, 2015 mais ou menos. Por uma questão de necessidade e oportunidade, eu me vi ali em determinado momento de carreira que eu teria que dar uma guinada. Né? Isso daí poderia ser abrir meu próprio escritório, atender empresas ou não. E aí teve um dia, numa sexta-feira à noite, eu estava em casa de madrugada sozinho, falei, putz, vou abrir uma página no Facebook aqui. Isso foi em 2015. Abri uma página lá, criei do nada lá, sentado no sofá de madrugada, cheio de migalha de fandango em cima da barriga. E fiz um texto, criei um texto. Na época estava discutindo muito aquela questão da atualização do fundo de garantia lá, que estava discutindo até pouco. E compartilhei para meus 200 e poucos amigos. No outro dia de manhã eu acordei e tinha 1000 seguidores na página. Eu achei, bom, tem alguma coisa boa aqui. Caramba. Né? Tem alguma coisa de relevante, tem aqui. E naquela época você não achava absolutamente ninguém que falava de direito em rede social. Né? Ninguém. Porque existe uma certa dificuldade, porque a OAB não permite também que você faça muita coisa, você tem uma série de restrições, você não vê outdoors de advogado aqui igual você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então você tem que ter dedos para fazer isso. E o que eu percebi ali naquele momento? Existe uma carência e uma dificuldade de acesso para advogado. E o grande segredo de rede social hoje é esse. As pessoas têm dificuldade de bater na porta de um advogado, às vezes têm medo do que vai cobrar ou de como vai ser tratado, e etc. E a rede social democratizou isso. Então, a partir daquele momento que eu vi que tinha uma oportunidade, uma lacuna ali, uma necessidade das pessoas de terem um acesso a uma informação jurídica simples, porque o advogado adora falar difícil, o advogado acha que vai no banheiro e acha que está num congresso, né? E não é assim que a vida é. Então, você falar a língua das pessoas, explicar para as pessoas aquilo da forma que ela pode entender, parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é. Né? Então, a partir desse momento, o que eu percebi? Uma procura enorme de pessoas que tinham dificuldade de ter acesso a um advogado por conta disso. Então, eu falei, bom, já criei um caminho, então vamos seguir esse caminho daqui para frente. E vou te falar, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida.
Porque advogar para a empresa não é fácil, advogar para empregado também não é fácil. Mas você ter o fator humano ali no qual você se relaciona, o carinho. A maioria dessas pessoas que comentaram aqui são meus clientes, são pessoas que eu conheço. Alguém e não pro você trabalha para alguém, né? exatamente. E eu sempre advoguei para empresas de grandíssimo porte. Empresas multinacionais, maiores empresas do Brasil. E o trabalho que você faz de advogado pouco importa. Né? O que importa é se você tem controle do número, se você provisionou quanto o processo vale. Então o trabalho técnico que você faz é praticamente irrelevante. Muito embora você dê o seu melhor, mas na prática não vale de muita coisa. E você ter o abraço de alguém, você ter o reconhecimento de alguém, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Porque ganhar dinheiro você ganha de qualquer jeito. Doutor, juridicamente dizendo, o que é ser um bom empregador? Na minha visão, ser um bom empregador é um empregador que cumpre a lei trabalhista. Certo? Aquilo que a gente estava falando agora lá atrás. Você flexibilizar uma coisa ou outra faz parte do jogo, faz parte da nossa vida. Ninguém é perfeito. O que não pode né? ser todo dia. O que não pode ser uma regra. Né? Hoje o pessoal está aqui, está cobrindo, vai... Beleza, tudo bem. Agora, se é uma coisa usual, aí a gente está numa outra situação. Eu tive um papo muitos e muitos anos atrás com o diretor de uma das principais marcas de moda aqui no Brasil, porque eu queria tê-lo como cliente na época. Então fui até a empresa e conversei com ele e ele falou, eu tenho pouquíssimo processo trabalhista. Sabe por quê? Porque quando eu tenho que demitir um funcionário, o que eu faço? Eu chego no funcionário, eu explico por que ele está sendo demitido, eu não o demito por qualquer motivo e no ato que eu mando ele embora, eu dou todo o suporte que ele precisa até ele ser recolocado. Então eu presto um curso para ele de recolocação, de requalificação, pago um acesso para ele para uma rede de currículos e ele sai com o sentimento de que ele deu o seu melhor, eu dei o meu melhor e a vida segue. Né? Isso no Brasil, uma coisa que eu raríssimas vezes vi. Você racionalizar de certa forma, tratar o empregado como um ser humano que precisa do trabalho tanto quanto você precisa do trabalho dele. Né? E a partir do momento que você manda o funcionário embora, você coloca alguém no lugar dele, só que ele vai ter dificuldade às vezes de se recolocar no mercado e muitas vezes a empresa não está muito preocupada com isso. E você dar esse carinho para a pessoa, evita muito passivo trabalhista. Sim. Então se você não faz isso por respeito, por amor, faça pelo menos por inteligência. Né? Porque aquilo que você vai gastar ali para recolocar, ajudar, sim, vai ser muito menos do que um processo trabalhista que você receberia. Sim, é fazer a academia para não ter que tomar remédio. Exatamente. É isso, né? Olha só que rapaz lindo, hein? Vocês conhecem esse cenário aí? Chapada? Não, pô. Olha a minha camiseta. Vocês conhecem isso daí? Não? Não, eu não conheço. Não? Então vocês têm obrigação, na hora que vocês chegarem nas suas casas hoje, de colocar o episódio 1 de Breaking Bad. Esse daí é um cenário no interior do Novo México, onde foram gravadas quase 100% das cenas externas de Breaking Bad. Então, é um lugar incrível. Depois vocês vão lembrar e vão me agradecer pela indicação. Breaking Bad, então, assista. Se você assistir o primeiro episódio, você vai assistir os outros. Pode confiar. E aqui? Esse daí a gente tem uma coisa em comum, né? Esse aí a gente tem uma coisinha em comum. Né? Legal, hein? Eu não gosto muito desse carro aí, mas tudo bem. Você sabe que eu tentei entrar nesse carro aí, né? Na verdade, eu até entrei, mas com os braços para fora, assim, porque um pouquinho mais eu entalava ali, né? Isso daí é na Áustria, na sede da Red Bull. Legal. Na sede da Red Bull. É uma das paixões aí. Inclusive, naquele GP do Brasil de 1993, que o Ayrton Senna ganhou e a torcida invadiu, sim, eu estava em Interlagos e a invasão foi na minha frente. Eu tinha 13 anos de idade, meu pai... Já estava lá. Estava lá? Meu pai, muito cauteloso, não deixou a gente pular o alambrado. E... Ele parou para pegar a bandeira aqui na minha frente, assim, ó, bem na frente. Fantástico. Foi uma das coisas assim, mais inesquecíveis. É verdade. Aquele dia choveu, fez sol, fez tudo aquele dia. E até determinado momento, não sei se você vai lembrar, a grande atração da corrida era o Christian Fittipaldi, não era nem o Ayrton Senna. Que bateu no... De repente, no Alan Prost. De repente, tudo mudou. Caramba, vocês dois estavam lá? Eu estava lá, cara. Que legal, hein? Tá vendo? Ele fala que ele lembra de mim, talvez seja desse dia. Pode ser. Eu tinha 13 anos, foi legal, né? Muito legal essa história de vocês, hein? Legal, é isso aí. Muito bom. Olha só, aí eu tô gravando vídeo, né? Aí é meu cantinho onde eu faço minhas gravações. Eu tô, nesse momento aí, eu provavelmente coloquei o meu sapato pro Matheus tirar minha foto, né, Matheus?
Mas é aí que eu gravo meus... Normalmente você grava sem sapato. Não, eu... Você vem daquele calção lá do William Bonner. Claro, pô, né? E época de audiências virtuais, então, foi uma febre, né? Mas aí é meu cantinho, onde eu faço minhas gravações lá, dos meus vídeos, a gente se esforça aí para conseguir levar informação para todo mundo. E divertir o pessoal um pouco. Ah, que legal. Dona Cida. Dona Cida é como se fosse uma mãe para mim. Ela é como se fosse uma tia da minha esposa e ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho. É uma mãe que eu ganhei durante a vida. Tá sem barba aí, ó, né? Pois é. Tava mais jovem também, né? Novinho. Tava mais jovem também. Esses são 3 dos meus 4 atuais cachorrinhos aí. Eles são uma paixão enorme. A gente faz... são parentes? São irmãozinhos? A de baixo é a Penny, é a mãe dos 2 de trás. Então, muita coisa da nossa vida a gente acaba decidindo em função deles. Né? E quando eu vou viajar, quem me ajuda a cuidar deles é o Matheus, que é babá deles. Legal. São 4 da mesma raça. Eu tenho mais um que é uma maltezinha, que é um inferno na nossa vida, que a gente ama loucamente. É isso aí. Minha filha e minha mãe. Minha filha é minha razão de viver. E minha mãe, depois de 20 e poucos anos, mudou da Bahia para Santo André, a 30 metros da minha casa. Então, muitas vezes eu janto e depois que eu termino de jantar, eu vou jantar lá na casa dela. Que legal, né? É isso aí. A minha esposa, a amada Janaína. Minha mulher, que é minha sócia no escritório, é advogada e refez uma segunda faculdade. Começou a fazer uma faculdade de nutrição, é minha nutricionista hoje. Olha só. Perdi 20 quilos para não falir o negócio dela, porque um marido obeso não pode ser casado com uma nutricionista, né? E minha filhota tem 13 aninhos e é minha razão de viver. Você tem ela? Graças a Deus. Ajuda. Ô Marcos, você deve ter visto já, né? E o seu não é tão velho, né? Estamos falando do dia 9/7/2020, seu primeiro Instagram. Você lembra? Nossa. Primeira postagem que está no seu Instagram. Não tenho a menor ideia. Mas nós vamos fazer um comentário interessante aqui, porque certamente é uma coisa que tem tantos erros, né? Que se eu vou olhar hoje e falar, nossa, que post horroroso. Mas, muito provavelmente. Em 2020, no meio da pandemia você estava. Foi aí que a gente começou a fazer conteúdo no Instagram. E é isso aqui, ó. Então. Naquela noite que eu falei que eu fiz uma página no Facebook, foi a famigerada página do Tira Dúvidas Trabalhistas. Porque eu não queria aparecer. 240 curtidas, cara. Em 2020, né? 2020 a gente não tinha 1000 seguidores, né? Porque eu fiquei muitos anos sem produzir conteúdo também. Mas... É isso aí, a primeira postagem sua. Que a gente recomeçou a fazer. E é isso aí, é uma longa estrada. Hoje a gente tem quase 900 posts já. Então, se você for ver uma média aí, é uma média... Você posta todo dia? Segunda a sexta. Eu penso o seguinte, no Instagram, quando você abre o Instagram, nem sempre eu quero ver conteúdos sérios, né? Eu quero ver 2 cidadãos lá dançando, você reparou que eu me arrumei. Tô bonitinho, né? Essas pataguadas que esse cara Não, inventa aqui. faz parte também, tá certo, é isso aí. Instagram é entretenimento, né? Então, o que eu penso muitas vezes? Final de semana, o pessoal não tá querendo, né, ter conteúdo, então eu tenho que ter um respeito por mim, de não ter que fazer conteúdo todos os dias, e pela pessoa que recebe do outro lado. Sim. Se você perguntar para 10 a cada 10 gurus da internet, vão falar que isso é um grande erro. Agora, se é um grande erro ou não sei. É a sua estratégia, né? É assim que eu faço, né? O Instagram, pessoal ou profissional, tem que refletir aquilo que a gente é. Não adianta eu emular aquilo que você faz, copiar ou não. Sim. O que eu faço o que eu sou é o que está ali. Né? O que você vai conhecer é o que está ali e acabou. Deixa eu pegar um gancho já, essa é a última, tá? Deixa eu pegar um gancho já nesse assunto. O empregador, ele pode olhar redes sociais do futuro colaborador para saber se ele contrata ou não? Isso é legal fazer? Pode, deve e acontece. Né? Hoje em dia, aquilo que você fala em rede social repercute não só na sua vida pessoal, como também na sua vida profissional. Sim. Existem inúmeras decisões da justiça no sentido de que, por exemplo, se o empregado na rede social, fora do horário de trabalho, fora do contexto de trabalho, faz algum comentário racista, preconceituoso e etc., a empresa pode mandar ele embora por justa causa, mesmo não tendo nenhuma relação com o trabalho. Então, hoje, redes sociais, não só como LinkedIn, etc., na qual o objetivo é profissional, mas redes pessoais também são observadas pelas empresas.
Google é observado pela empresa. Então, é válido, a empresa pode fazer isso porque são informações que estão públicas ali. E eu posso usar isso como justificativa de uma demissão se eu ver alguma coisa de um empregado que já está aqui? Por justa causa, inclusive, se for o caso. Mas aí tem que tomar bastante cuidado. Senhor. Sei lá, um exemplo que não foi de gente que já era funcionário, mas eu deixei de contratar já um menino porque ele tinha um currículo sensacional, muito maior do que os outros. Era USP, era um negócio assim, fora do comum. O senhor tá né? mudou? Não, Essa é uma brincadeira. mas isso É uma foi piada das- interna, né? É uma piada interna. mas isso é uma das coisas que me fez não contratar mais ninguém de USP. Ah, né? tá. Eu não faço isso. Mas na época eu lembro que ele era um menino bem aparentado, não sei o que tal. Era uma função que ia lidar com criança, né? E aí a gente fuçando na rede social dele, no TikTok dele, eu vi que tinha um videozinho dele na garupa de uma moto tacando ovo em ponto de ônibus. Claro. Então era isso, não era nada, não sei se é crime isso, mas crime. eu falei, eu não vou botar alguém assim Claro. na frente de uma criança. Transparece que pode até ser um bom profissional, mas não é um bom cidadão. Pois é, eu não sei. Claro. Não sei porque eu falei, não, é uma atitude que eu não quero que alguém esteja aqui. Claro, né? com certeza, sem dúvida. Então- É 100% válido. A partir do momento que a pessoa posta alguma coisa numa rede social de forma pública, é uma informação pública. Né? Então, se ela deixa aberto para terceiros, Sim. você vai ter acesso a isso e você vai conhecer uma faceta dela que no currículo não vai estar. Sim. Né? Então, isso é válido no pré-contratual, nessa fase de admissão, mas também durante o contrato de trabalho. Certo. Né? Isso pode servir, inclusive, de justificativa para a demissão, sem E o dúvida. fato de ser uma rede pública, ele não pode alegar que é uma invasão de privacidade, Não, de jeito nenhum. nada disso. Não. Mesmo que seja uma rede fechada, mas você o segue numa rede fechada, por exemplo, é uma informação que está aberta para você. Foi dado acesso para você essa informação. Então você pode fazer isso tanto antes como depois, inclusive. Se o funcionário começa a falar mal da empresa ou falar alguma coisa que denigra a imagem da empresa. Né? Hoje, você fazer um comentário pejorativo sobre o seu chefe, sobre a empresa, vai te trazer problema. Porque você vai sofrer uma penalidade não só no âmbito profissional ali, de tomar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa, como você pode tomar um processo, inclusive. Certo. Né? Então tem que tomar muito cuidado com a rede O que é social. difamação na empresa? É o funcionário que fala assim, pô, esse cara é incompetente, esse cara não entrega, como que é? O que é difamar alguém? Difamar é afrontar a fama da pessoa, certo? Então estou falando para terceiros de uma coisa negativa sobre você. Uma coisa é você falar um fato, né? Tal coisa objetivamente aconteceu. Agora você fala, o Inácio é um incompetente, o Inácio ele só pisa na bola, o Inácio é isso, o Inácio é aquilo, você está afrontando um espaço pessoal do empregado. Então você não está simplesmente fazendo uma crítica profissional, você está sim aviltando aí, afrontando a dignidade daquela pessoa. Ainda que seja justa ou injusta, o empregador tem que tomar muito cuidado com isso. Então, uma coisa que é muito comum, vamos fazer uma reunião de equipe aqui, pessoal, olha só o que o Inácio fez, olha que absurdo, isso não pode acontecer. Usar o Inácio usar você como um mau exemplo. Isso não pode acontecer. Ele está dispondo uma situação de ridículo perante os seus colegas de trabalho. Muitas vezes isso acontece na frente de terceiros, na frente de clientes. Mas e se não for? Se não for na frente de terceiros, se for só... Ainda assim. A grande dificuldade é a prova. Uma coisa é você chamar o seu empregado e falar, olha, você fez isso, isso e isso, você deveria ter feito dessa forma. Você chamar reservadamente, você fazer uma advertência, uma correção de rumo, é 100% válido. Isso não tem problema nenhum. Né? Agora, o que não pode acontecer é a exposição pública disso. Sim. Né? Você chegar para todo mundo e falar, aconteceu tal coisa, apontar um dedo, isso não pode acontecer. Inácio. Lembrei dele, Inácio, agora. Não sei Agora, porquê. olha só. Não sei porquê. Agora, meu amigo, tem gente que fala assim, eu sou explosivo, eu grito, né? Eu grito com as pessoas, é o meu jeito de falar. Eu sou raiz, eu Inácio. chamo outro de coisinha. O cara berra. Traz lá, isso aí. Isso aí é bacana? Se esse é o seu jeito de falar, então você trata de mudar. Tem educação, né? Tem a educação.
né? Se você não teve educação, Nossa, é você vai ter difícil que, você explicar isso para as né? pessoas, né? Você vai ter que ter educação, claro. Para dono, né? Porque Sem o dúvida. dono é diferente do diretor, Sim, né? sim. Porque o sim, dono sim, ele ia sim. falar assim, é meu, isso aqui é meu, né? Então ele acha que ele pode fazer Faz o que eu quiser, aqui é meu reino, né? É meu reino, minhas regras. E não é assim que o mundo toca, não é essa banda que o mundo toca. Especialmente hoje, que você tem muita facilidade de colocar um celular em cima da mesa, que igual você colocou, e tá gravando uma conversa que eu não sei. Né? Então isso daí é uma prova válida. Se você é meu empregado, a gente senta aqui para conversar, eu começo a te afrontar, começo a te xingar, te humilhar, ainda que não tenha mais ninguém presente, se você gravou isso, isso serve como prova na justiça. E que você pode provar o quê? Você fala o quê? Eu sei, mas eu só tô querendo... Tá cavar. levantando a bola, né? É. Muito obrigado. Aquilo que você não tem uma testemunha, você pode fazer prova com gravação. Então, por exemplo, eu tô te xingando, eu tô te humilhando, eu tô rebaixando você, eu tô falando que você é um incompetente, que você não sabe o que você faz, você pode fazer essa prova com uma gravação. Isso é 100% válido. Agora, assim, a pessoa que só berra, o que esse empregador pode fazer? Depois eu também quero falar do lado contrário, tá? O empregador que só berra tem que aprender a falar um pouco mais baixo, né? Não, porque além de tudo isso irrita, mas né? tem bastante, né? Tem demais. E é aquilo que a gente estava falando. Então, o que a gente fala para esse cara? O que ele pode tomar um processo, é isso? Ele pode e provavelmente vai. Tá? Não existe uma justificativa de falar, esse é meu jeito, aqui sou eu que mando, ou o que for. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de discussão. Na idade, tipo assim, mas ele, sei lá, é idoso, é de uma época... Você pode até, na hora que um juiz vai avaliar, ele pode até levar isso em conta. Né? Mas o fato de você ser idoso, você ter uma idade diferente ou não justifica, não te dá uma liberdade, não te dá um passe livre para você fazer o que você quiser. Né? Agora, se a pessoa tem algum tipo de problema, ou alguma coisa, aí é uma situação peculiar. Mas por conta disso, só pelo meu gênio explosivo, só pelo meu jeito de ser, isso não cabe mais. Nós estamos em 2024, a sociedade está evoluindo, talvez a gente não concorde com muitas dessas evoluções, aí é uma outra discussão, mas a gente tem que tratar todo mundo com respeito, é o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera, das duas partes, tanto o empregador em relação ao empregado e vice-versa. O que eu falei aqui é o Eduardo Meitensteiner está dizendo assim, tomara que ele deixe eu contar a história do torcedor do Paysandu. Eu sei dessa história aí. Essa história é a seguinte, esse cliente meu pegou um dos peritos trabalhistas mais difíceis aqui da região. E aí, por algum motivo, ele comentou com o perito que ele era torcedor do Paysandu. E imagine só, o perito também era torcedor do Paysandu. Que coincidência. Hipotética, se você for estatisticamente falando, quem é o matemático? Você que é matemático? Não, Economista? Economista. Né? Ele é matemático. Matemática, não é? Ele pode processar? Economia é uma ciência humana. Qual é a probabilidade disso acontecer? É remotíssima, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí o processo foi tudo bem. A gente acontece de ter sorte também. Né? Faz parte também. Tem que ter esse ingrediente no caldeirão ali também. E do outro lado, o colaborador que é um cara mal-humorado, chato, mala, né? Que, poxa, o cara tenta, o empregador ali, o diretor, o gerente, tenta passar alguma coisa, o cara sempre tá... Pode ser advertido essa figura? Pode, sem dúvida. O empregado tem obrigações, assim como tem direitos. Né? Não existe uma Disneylândia dos direitos trabalhistas. Né? O empregado tem as obrigações dele, a lei ampara a empresa para muita coisa também, e a empresa tem, aquilo que a gente estava falando lá atrás, o dever de orientar como o trabalho vai ser executado. Então, numa situação dessa, a empresa tem o direito, tem o dever, na verdade, de adverti-lo verbalmente, conversar, tentar corrigir. Se isso não acontecer, aí a gente já parte para uma relação de conflito, para a aplicação de uma penalidade. A lei prevê isso e dá esse direito para a empresa. Então, a empresa pode advertir, pode aplicar uma suspensão e, no último caso, até terminar numa justa causa também. Isso aí. Vamos ver mais aqui, então. Adriel Manuel, pode contar, Teves. Carmen Fagundes, excelente profissional. Fael 46, Dr. Marcos é fera demais. Marcos Santos, boa noite. Robson Cheirosão? Caramba, velho. A gente, não sei se a gente pode ler essas coisas assim, você ia ser processado, né? Não está no horário, né? É verdade. A gente vai arrumar uma confusão pro cara. E a mulher dele é advogada, hein? Cara? Algumas bravo, pessoas aqui participando do Mac Dia Feliz, o Francisco Pedro, o MTS Epic, Tayane Silva, o Adriel Manuel, Eduardo Mensteiner também, Carlos Rodrigues e também mais pra frente aqui que eu vi... tem mais alguém aqui. Bom, o Rômulo.
São esses que estão participando do Mac Dias Feliz para a gente fazer o sorteio mais tarde, tá? Muito bom. Eduardo Leal, Adriano César da Silva. O chat está em peso, hein? Ô, Maria Aparecida Bogos. Boa noite, querido Dr. Marcos, te amo. É a dona Cida que apareceu comigo na foto, tá vendo só? Tá bom. Dona Cida, um abraço. Eduardo Leal, manda um abraço para todos nós aqui. Muito obrigado. Manda um abraço para minha esposa Rejane de Freitas Leal. Um abraço, dona Regiane. Valmir, parabéns, Dr. Marcos, esse me representa. Francisco, boa noite, doutor, tamo junto. Valmir, Pena Preta, tá. Tá explicado. Cosme Ferreira, doutor, eu sou o MEI. Ah, já leu. Inácio leu essa. Ah, já leu? Já leu. Tá. Respondido. Dr. Marcos, excelente profissional. Que mais? Bom, daqui a pouco a gente vê mais, né? Tá bom. Doutor, quando a gente fala na questão de assédio, o que é assediar uma pessoa? Bom, a gente tem que ter em mente o seguinte, duas situações diferentes. O que é uma situação de dano moral e o que é uma situação de assédio moral? Eu, por exemplo, falo um palavrão aqui e explodo, uma coisa que aconteceu uma vez só. É uma situação de dano moral, você pode ser processado por isso. Agora, assédio... Não, isso, vamos fatiar a coisa aqui. Pode ser processado e pronto, só por causa de um deslize, às vezes? Depende do que você me chamou nesse deslize. Não, não chamei nada, mas... Puta que pariu! Não, isso não. Isso é uma coisa pontual, não. Entendi. Isso não. Mas, você é um... Ah, tá. Entendeu? Isso aí é uma outra situação. Nossa, então... Sim, tem que tomar cuidado, meu amigo. Tem que tomar cuidado. Não é bagunçado assim, né? Exatamente. Agora, assédio é um negócio muito mais grave do que isso. O que é o assédio? É a mastigação mental que o empregador faz em relação ao empregado. Tá? Para quê? Para moer o psicológico dele. Então, ele entra aqui nessa sala, cumprimenta todo mundo, passa por mim e não cumprimenta. Então, ele não fala comigo. Ele chama todo mundo para fazer uma reunião e me exclui dessa reunião. Por que ele está fazendo isso? Ele está me minando psicologicamente com o objetivo de que eu saia da empresa. Entendi. Então, isso caracteriza o assédio moral. Então, é uma coisa muito mais carregada, muito mais maligna, vamos assim dizer, que não é uma coisa de cabeça quente, tive um estouro aqui e aconteceu uma coisa. Não, não é isso. Isso daí pode ser por vários motivos. Enfim, aí o empregador atua de uma forma para prejudicar o empregado psicologicamente com o objetivo único de se livrar daquele empregado sem ter que mandar ele embora. É isso. Isso é o assédio moral. É uma das coisas mais difíceis de você comprovar judicialmente. Porque é uma coisa que muitas vezes a única pessoa que percebe é o ofendido. Então, se entra uma pessoa aqui, ou entra o chefe aqui, cumprimenta todo mundo, me pula, dificilmente vocês vão perceber. Dificilmente vocês vão notar isso no dia a dia. Então, é uma coisa que o empregado sofre muitas vezes calado, em silêncio. E padece disso, ou seja, ele prefere pedir demissão, sair, virar a página, ter uma saúde mental do que passar por isso. Então, é uma das piores coisas que podem acontecer com o empregado, sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Leal. Doutor, minha filha trabalha no McDonald's e a mesma não colocou a neta no convênio. Eles disseram para ela que ela perdeu o prazo para colocar a recém-nascida no convênio. Tem como resolver isso? Sim, tem como resolver. Se a empresa não faz isso espontaneamente, você vai ter que pedir uma medida judicial para isso. A lei prevê algumas... Aí é uma questão mais da relação com o convênio médico, imagino, até do que com a própria empresa. Sim. Mas é possível de resolver isso judicialmente. Se a empresa não faz isso espontaneamente, o juiz vai suprir isso e vai dar ordem para colocar no convênio, sem dúvida. Certo, é isso aí. Eu vejo você falar muito na internet de justa causa ao contrário. O que é essa justa causa ao isso? contrário? Você já ouviu falar de rescisão indireta alguma vez? Eu já. Já sabe o que é, tá vendo? Uma pessoa, né? Diferenciada, né? Pois é, por isso que ele está aqui. Tá. Algumas vezes. Algumas vezes, né? A rescisão indireta, que é a justa causa ao contrário, o que é? O empregado aplicando a justa causa na empresa. Isso é uma coisa que me surpreende muito, que as pessoas não saibam o que acontece. Do mesmo jeito que a empresa pode mandar o funcionário embora por justa causa, se ele escorregar, se ele fizer alguma coisa, tentou corrigir e não resolveu, manda embora por justa causa. A mesma coisa pode acontecer com o empregado. Por quê? Se a empresa, não estamos falando aqui de um deslize ou uma coisa pontual, se a empresa, por exemplo, deixou de recolher o fundo de garantia do empregado, se a empresa todo mês paga o teu salário atrasado, atrasa 3, 4, 5 dias, tuas contas estão ficando todas para trás, você já não sabe mais o que fazer, você tem prejuízo financeiro, você tem insegurança. Então, isso daí permite que o empregado aplique a justa causa na empresa. E numa situação dessa, você, como empregado, recebe tudo que você tem direito,
como se você fosse demitido. Além disso, situações como, por exemplo, de assédio, que a gente falou, ou então um funcionário lesionado é colocado para exercer uma função que ele não consegue exercer, ele não tem mais condição de pegar um peso, de abaixar, etc. Se a empresa está exigindo dele um trabalho que ele não tem condição física de fazer, ele pode entrar com um pedido de rescisão indireta. Na maioria dos casos, cabe, inclusive, uma indenização por dano moral também. A não ser que seja uma questão de atraso de salário, alguma coisa pontual, assim, que Sim. cabe pedir a rescisão indireta, mas não é uma coisa que afronta a dignidade da pessoa, cabe uma indenização por dano moral. Se houve um xingamento, uma briga, uma agressão, muitas situações que permitem que o empregado tome essa atitude e ele não sabe. O que ele faz? Ele pede demissão e sai no prejuízo e não precisa fazer isso. O que caracteriza desvio de função? Essa daí é uma pergunta sem resposta. Porque é o seguinte, a lei não fala o que é desvio de função. O que a lei fala? Se eu contrato um empregado para ele exercer determinada atividade e ele faz mais do que aquilo lá, se entende que isso está dentro da capacidade pessoal dele, então não tem desvio de função. Isso é o que diz a lei. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, o contrato de trabalho é um contrato como outro qualquer, e ele tem que ser equilibrado. Então não adianta eu contratar um empregado para ele exercer uma função de atendente e colocar ele para trabalhar como gerente. Ele está exercendo uma função que não é condizente com a parte que a empresa está cumprindo nesse contrato. Porque a empresa não está pagando um salário de gerente. Você chegou no atendente. O atendente fala assim, olha, na descrição de cargo minha ou no meu CBO, está escrito que eu atendo, vejo, tenho que ver o telefone, respondo e-mail e faço isso. Lá não fala que eu tenho que varrer e nem passar pano e nem servir o cafezinho. Isso seria desvio de função? Na minha visão, não. Ah, legal. Na minha visão, não. Porque é o seguinte, você está exercendo funções que são correlatas ao cargo ao qual você foi contratado. Tá. Então, são funções que não te colocam numa situação de um aumento de responsabilidade sem você receber um salário condizente. Agora, se você contratou essa mesma pessoa para exercer uma função de atendente, mas ela exerce um cargo hierarquicamente superior, ela faz uma função muito específica, ela faz um fechamento de uma tesouraria, ela faz uma coisa que não é, de fato, condizente com a responsabilidade da função dela, aí cabe sim você pedir um desvio de função. Então, porque eu escuto muito isso, né? Agora, advogando mais do lado do empregador. Porque eu vejo muito isso. Ah, Inácio, eu sou da área de treinamento. Pô, eu fui lá dar treinamento e eu tive que ficar até mais tarde para esperar o recebimento do material. Eu tive que ligar o data show. Eu falei assim, nossa, cara, você tá falando... Não caiu a mão dele por fazer isso. Você está achando que isso é desvio de função? Claro, não caracteriza desvio de função. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma grande rede de supermercados, aqui, hipermercados. O trabalhador que atende ali na mercearia, ele é registrado como operador de supermercado. O que é um operador de supermercado? É qualquer coisa. Então, um dia ele está na mercearia, no outro dia ele pode estar no açougue, no outro dia ele pode estar em outro lugar. Isso não caracteriza o desvio de função. Você percebe que ele está todas as funções no mesmo plano. Não teve um aumento de responsabilidade dele. Ah, hoje eu tive que ficar até mais tarde para fazer determinado recebimento. Ok, a empresa talvez tenha que pagar essas horas extras. Mas não necessariamente isso caracteriza um desvio de função, são coisas diferentes. Então, o equilíbrio da relação de trabalho é que tem que ser mantido. E quando há esse desequilíbrio, você exige mais do empregado do que aquilo que foi contratado ou daquilo que você paga a ele, aí cabe um desvio de função. Deixa eu só quicar a bola para ele, aí o senhor faz mais umas perguntas. Assessor de imprensa que participa de podcast não é acúmulo de função, viu? Quero deixar isso bem claro, viu? Poxa, meu, você acabou, eu estava pensando que eu estava montando um ativo. Agora... Banco de horas, horas extras, já que você está nessa história, explica pra gente. O banco de horas tem que tirar, tem que ser pago. Como que tira essa história toda? Existem regras diferentes, né? Hoje, a lei trabalhista é muito mais flexível do que era 5, 10 anos atrás, né? Em 2017, a gente teve uma reforma grande trabalhista, que mudou bastante coisa. E o STF, através das decisões dele, algumas corretas ou não, flexibilizou ainda mais isso. Então, o acordo de compensação de horas ou de banco de horas pode ser feito individualmente entre a empresa e o empregado. Então, você senta aqui e olha, vamos fazer um acordo assim, assim, assado, vai ser feita a compensação. Esse banco de horas tem um prazo mais curto para ser compensado. Se for um banco de horas feito com o sindicato, negociado entre o sindicato e a empresa, ou entre sindicato e sindicato, você tem um período maior para fazer essa compensação de 1 ano. Se passar desse 1 ano e você não tirou essa folga, a empresa tem que te pagar como hora extra. Isso é
Fato. Fato. Isso é fato. Não dá pra você ficar 5 anos Não e dá, o cara, olha, eu exato. te devo 3 anos. Exato, de banco de exatamente. horas. Exatamente. Não dá também, por exemplo, vamos acumular 3 anos de banco de horas e na hora que eu te mando embora, eu te deixo em casa 6 meses. Isso não pode acontecer. Se passar desse prazo, a empresa tem que pagar como hora extra, com adicional de hora extra, Nossa. com fundo de garantia, com 13º, Ô, gente, com tudo. tem um pessoal aí que tá lascado, hein? É isso. Mas o pessoal quer economizar em advogado, Tá. entendeu? Então, se você quer economizar com advogado, no mínimo você tem que me seguir, né? Ah, entendi. Não é? É isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui do Adriel Emanuel, que mandou R$5 aqui no Superchat. Muito obrigado. Se eu pegar um atestado do dia fora do horário do meu turno, ele é válido? E o atestado do dia só vale a partir do horário que passei no médico? Vamos lá. Regra de atestado é uma regra simples, tá? Hoje, nesse dia que nós estamos falando, você pegou um atestado no meio do turno e você não trabalhou nesse dia, esse atestado abona o seu dia. Por quê? Se eu entro no trabalho às 8 horas, talvez eu não tenha condição de ir no médico às 8 horas. Às vezes eu estou passando mal, às vezes eu estou com alguma dificuldade, às vezes eu tenho que esperar a carona de um familiar. Sim. E às vezes eu vou no médico meio-dia. Não quer dizer que a empresa vai descontar essas 4 horas de mim. Então, se deu o atestado naquele dia e eu não trabalhei, o atestado abona aquele dia. Agora, se eu trabalhei meu turno normal, então eu saí às 15 horas, peguei um atestado às 4h30 da tarde e foi atestado um dia de trabalho, obviamente ele não vai atestar um dia que eu trabalhei. Então aí vale o dia seguinte. Então é uma regra relativamente fácil que as empresas dificultam um pouco às vezes também. Bastante. Tá certo. Ô, Inácio, sabia que no leito de morte, um advogado estava lá no leito de morte e ele pediu a Bíblia. Ah, é? Pediu a Bíblia e começou a ler a Bíblia assim, né? Avidamente. E todo mundo que estava ao lado falou, se surpreendeu, falou assim, nossa, será que ele se converteu agora, né? No leito de morte, né? Aí ele virou e falou assim, não, eu estou procurando brecha na lei. Muito bem, cara. É típico, né? Um advogado normalmente procura brecha na lei? A lei da margem de interpretação. Né? Isso para tudo, não é só trabalhista, não é só advogado de empregado, não é só advogado de empresa. Então, o ser humano aplica a interpretação que melhor lhe convém. Né? Isso é o que chamam de brecha na lei. A lei, às vezes, por exemplo, então vamos falar, na Constituição de 88, falava o seguinte, que o empregado tem que ter uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. O que quer dizer preferencialmente aos domingos? Pode ser qualquer dia. Não é? Isso é uma brecha da lei. O preferencialmente não foi colocado lá à toa. Certo? Então, dá margem à interpretação. A partir desse momento, quem que vai dizer qual é a melhor interpretação ou não? É a justiça. Doutor, agora eu quero saber, relaxa um pouquinho. Tô falando demais, né? Não fala demais. Eu quero saber o seguinte, tem alguma coisa muito absurda que você já teve que processar alguém? Você falou, cara, eu não acredito que eu vou processar. Cara, tem muitas histórias. Tem muitas histórias. Conta os casos aí. Coisas absurdas, assim, de má condição de higiene de banheiro. Sabe, o empregado manda foto de uma coisa que bate no meu WhatsApp, dá até nojo, cara. Sabe, tem situações, assim, de xingamentos, que são irreplicáveis. Vai cair a live aqui se a gente falar. Entendi. Então, tem situações complicadas. Subhumanas. Assim. Subhumanas. E assim, se você olha a empresa que fornece cesta básica, o empregado abre, o arroz está cheio de bicho. Nossa. Então, Você já viu isso? Já vi com foto, tem tudo. Caramba. Então, tem coisas que são inacreditáveis. Você sabe o que é um vaso turco, uma fossa turca? Que é para o empregado não sentar no vaso e fazer o que precisar fazer de pé? Caramba. Então, Empresa assim ainda. Empresa assim ainda, 2024. Né? E nós não estamos na Turquia. Né? Então tem situações que, na hora que batem no meu escritório, eu não acredito. O Paulo Ricardo, que não tem olhar 43, está perguntando aqui. Funcionário. Obrigado, viu, Paulo? R$10 ele mandou aqui no Superchat. O pessoal tá com o bolso aberto, né? Tá com o bolso aberto. Tá ganhando as indenizações que ele tá fazendo. É isso aí. Obrigado por retribuir. Tá gastando por conta, Obrigado, né? Funcionário reintegrado por doença profissional. Sim. Qual a obrigação da empresa de colocar ele no posto que seja compatível com o seu problema? Vamos lá. A empresa tem que observar qualquer restrição física que o empregado tenha, especialmente em caso de doença ocupacional.
O empregado só sofre uma doença ocupacional se o posto de trabalho dele não for adequado para uma condição física decente. Então, é um movimento repetitivo que ele faz, é um esforço excessivo que ele faz, ou um ritmo de trabalho muito acelerado. Obviamente que se a empresa mantiver esse empregado nesse posto, o que vai acontecer com a doença dele? Vai agravar. Então, a empresa tem obrigação legal de colocar esse funcionário numa função que seja adequada. Nos casos de doença ocupacional, muitas vezes o empregado ainda tem uma estabilidade na empresa. E o empregado não pode ser mandado embora. A empresa tem que observar essa restrição durante todo o período de estabilidade dele. Se ela falar, não tem lugar para você trabalhar, fica sentado aqui sem fazer nada, ele não pode ser expulso a uma situação ridícula como essa. Sim. Isso daí ofende o empregado. O empregado, acima de tudo, é um pai de família, é uma mãe que alimenta o filho. Então tem que levar a dignidade no trabalho e voltar com a mesma dignidade do trabalho. Então, em muitas situações, a empresa vê o empregado como um problema, ele deixa de ser um trabalhador, ele deixa de ser uma ferramenta de trabalho para ser um problema. E aí, o que a empresa faz? Deixa essa ferramenta encostada ali, joga para lá. Eu tenho vários e vários clientes que ficaram 4, 5 anos sentados numa área de lazer da empresa. O que acontece com esse empregado? Os colegas, ainda mais em ambiente fabril, ainda mais em ambiente fabril, o cara fica louco. É empregado dando risadinha. E aí, tá cansado? Como é que você tá? Não vai trabalhar muito, hein? Se o cara não tiver um psicológico forte, ele vai abrir o bico. Ele vai pedir demissão, ele vai pegar um pacote, um PDV, o que for. Então a empresa tem que observar isso. Se a empresa chega à conclusão de que não tem um lugar para esse empregado trabalhar, deixa ele em casa, em licença remunerada. O que não pode acontecer é colocar ele numa função que ele não tem a condição de trabalhar, ou então deixar ele largado lá à mercê, esperando a vontade divina que vai dar um lugar para ele trabalhar. Doutor, e aquela causa que você fala assim, pô, essa causa tá ganha, você tá feliz, mesmo com toda a sua experiência, aí o jogo vira e você não ganhou a causa. O que acontece aí? Acontece uma frustração bem grande, né? Mas, mas acontece, assim, um grande erro, eu não sou mentor de advogado, tá, né? Não tenho essa pretensão, nunca tive, mas um grande erro que um advogado iniciante pode cometer é subestimar o seu advogado que está do outro lado. Né? O advogado que está do outro lado está se esforçando para ter o melhor resultado, ele é tão qualificado, ou às vezes até mais qualificado do que você, e você não pode achar que você ter todas as ferramentas é suficiente para que a outra parte simplesmente admita que está tudo certo e você ganhou o jogo. O direito, a prática do direito é isso, na verdade, é um grande jogo. Então, a partir do momento que você subestima quem está do outro lado, é a grande chave para você perder um processo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, porque eu comecei a advogar muito cedo. Os advogados olhavam para mim, viam, esse moleque aqui não sabe de nada. E não era bem isso que acontecia. Então, por esse ponto de vista, é uma coisa que eu aprendi e, graças a Deus, eu evito ao máximo. Tomar chumbo, né? Exatamente, porque você tem que estar preparado para tudo no processo. Né? Você já viu acontecer injustiça? Muita. Dos dois lados. Dos dois lados. E Você já ganhou alguma causa que você falou assim, não foi justo? Eu já ganhei. Já ganhei. Vou citar um exemplo só. Eu tive um processo de um cliente que estava afastado do trabalho há mais de uma década. Aposentado por invalidez por um problema que não tinha nenhuma relação com o trabalho. Ele chegou até mim e falou, olha, eu estou com um problema na coluna, assim, assim, assado, tal, e eu exercia tal função. No meu coração, eu sabia que tinha pouca chance do processo dar certo. Porque quando você conhece um pouquinho de doença ocupacional, você conhece um pouco das características do trabalho, você sabe que a pessoa precisa ter mais ou menos um determinado tempo para desenvolver determinado problema ou não. Eu entrei com o processo ainda assim porque eu não sabia o que ia acontecer. E o processo foi altamente favorável, porque as circunstâncias do processo ajudaram. Né? Pegamos um perito que deu sorte, que avaliou, que se condurreu da pessoa, ou não sei o que aconteceu. E no fim das contas, na minha visão, era um processo que tinha 99% de chance de perder e nós ganhamos. Né? Às vezes acontece isso também. E o contrário também, né? Com muito mais frequência, para falar a verdade. Porque na maioria das vezes é o empregado que tem que comprovar determinada situação. Né? E se ele, ainda que tenha razão, não tem essa prova, o processo é perdido. Então tem que ter muito cuidado no timing também. Às vezes eu tenho um bom processo para dar entrada, eu não posso ficar ávido por dar entrada naquele processo se eu não tenho a prova suficiente. É melhor esperar e dar entrada no tempo certo para ter um bom resultado, que no final das contas é o que todo mundo espera. Tá certo. Deixa eu ver se a gente deixou aqui alguém para trás com alguma pergunta. Muita gente elogiando, tá? Então,
Muito obrigado. Dando boa noite, elogiando, falando que excelente profissional. Bastante gente falando isso, então fica redundante eu ficar lendo todo mundo, tá? Dr. Notamil, Dr. Marcos, te desejo muito sucesso, pessoa exemplar, humilde e de coragem. Aí um grande mentiroso. Ô Marcos, e o que você gosta de fazer da vida? Rapaz, pergunta... O que você gosta? Pergunta... Sem ser advogado. Além de processar os outros, né? Além de ser o terror dos empresários. Eu vou te falar uma coisa. Até 2014, alguma coisa assim, se alguém perguntasse se eu queria que a minha filha fosse advogada, eu ia falar que não. Porque minha vida não era uma vida de qualidade. Né? A partir do momento que eu consegui mudar, né, aí vai da forma que você enfrenta a vida também. Né? Então você consegue ter uma qualidade de vida muito maior. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de me esconder. Olha só. Eu gosto de me esconder. Porque assim, muito embora a gente trabalhe em rede social, faz parte do nosso trabalho, a gente tem uma hiperexposição muitas vezes também, né? E você tem que saber dosar isso, senão você fica louco. Tem muitas vezes que você tem vontade de desistir, vontade de largar tudo, né? E abrir mão de muita coisa que você já construiu que te dá muito resultado. Então o que eu gosto mesmo de fazer é isso, é me esconder, manter minha paz, manter minha sanidade mental, ir pro meu canto lá no interior, lá com os meus cachorros, minha mulher, minha filha. Se der para chamar um amigo ou outro, bem. Se não der também, a gente fica lá e tá tudo certo. E você já passou por alguns momentos que você falou assim, e se isso fosse comigo? Se esse negócio que está acontecendo fosse comigo? Chamada empatia, né? Você já participou de algo assim? Já. Porque hoje você vai participar do... Ai, meu Deus. E se fosse comigo? Rufem os tambores! Porque a partir de agora, Dr. Marcos Goffredo no E se fosse comigo? É isso. Vale xingamento, não? Vamos colocar algumas situações para você, Dr. Marcos. Não, Dr. Marcos não. Marcão, Isso, certo? tá bom. E vamos ver se fosse com você, o que você faria, tá bom? Vamos para o primeiro aqui. Olha, o empresário te ofereceu o triplo do honorário para você fazer um acordo que ia favorecer o empresário. Eu tô pelo empregado aí, Você né? tá pelo empregado. Eu não posso xingar aqui, né? Não E cai se bem, né? fosse comigo? Não tem a menor hipótese disso acontecer. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu perco o processo, perco clientes, que muitas vezes não tem problema. Às vezes o cliente Desculpa, bati aqui. Às vezes o cliente me procura, é como um médico. Né? Às vezes o Inácio te indica um médico, você gosta ou não gosta. A mesma coisa acontece comigo. Você pode ir no meu escritório sem problema nenhum, bater um papo comigo, tomar um café, tá tudo certo. E seguir e escolher outro advogado, não tem problema nenhum. Mas, acima de tudo, minha dignidade, minha credibilidade não vão mudar, independente de quem vai sentar na minha frente, independente de quem vai me ligar. Eu não preciso disso para ganhar dinheiro. Né? E nem se precisasse faria. Já aconteceu cá entre nós. Já aconteceu? Já aconteceu de oferecer. Já aconteceu de oferecer tanto pela empresa, quanto quando eu estava do outro lado também. Advogado de empregados me ligava, vamos fazer um acordo de tanto, eu vou te dar tal parte. Obrigado. Segue a vida. Marcos, sua chefe, aí você está na condição de empregado, né? Sua chefe sempre pede para você ficar além do horário, mas te recompensa com jantares à luz de velas. Tá paga a hora extra com jantar à luz de velas? Eu queria fazer um trocadilho quinta série aqui tão gostoso, mas acho que vai ficar esquisito, não vai? Vai nada. Não vai? Não. O empregado pode botar no pau depois, não? Aí é uma outra função, né? Procura o advogado que você vai jantar à luz de vela, depois você vai ver, vai se dar bem. É possível alguém falar assim, nossa, ele me chamou de bonita, isso, eu acho que ele está me assediando. Possível né? Não quer dizer que isso seja um assédio de fato. Né? Hoje em dia, a gente passa por um momento social, né? Não é só nas relações de trabalho, é um momento social complexo. Né, que as pessoas se doem muito, as pessoas são muito sensíveis, né? Então, um juiz que pega um processo desse tem que ter essa sensibilidade, né, de saber quando que o empregado está realmente sofrendo um assédio, seja um assédio moral, um assédio sexual, o que for, ou quando é uma situação de normalidade. Né? Você tratar uma pessoa com cortesia, com educação, não pode ser considerado um assédio. Da mesma forma que o empregador que abusa da empregada, ou que chama disso, ou chama daquilo, também não pode ser considerado uma situação normal.
né? Então o juiz, na hora de avaliar, tem que colocar tudo isso na balança e ter essa Eu sensibilidade. acho que isso vai da hierarquia também, né? Por exemplo, se um chefe chegar todos os dias para uma moça e falar assim, nossa, como você tá linda hoje, hein? Sim. Todo dia. Aí... Mas e se um colega de trabalho faz isso? Todo dia. Ah, hoje você tá gostosa, hein? Não sei o quê. acho que gostosa é mais forte, né? Tudo Mas bem. se só falar, Ok. você tá linda hoje. Ok. E aí? Se, a partir do momento que essa, mesmo não sendo chefe, a partir do momento que começa a afrontar a dignidade do outro, esse empregado tem que se socorrer da empresa, explicar o que está acontecendo, a empresa tem que intervir nesse cenário. Se a empresa não intervém e a situação permanece, a empresa passa a ser responsável. Então, Mas e se a empresa não está sabendo? se a empresa não está sabendo, ela não tem o que fazer. A moça, por exemplo, pede demissão porque Sim. ela se sentiu ofendida Sim. e lá ela abre um processo contra a empresa. Sim. Sem a empresa saber o que aconteceu. Sim. Aí, Ela vai ter que demonstrar que a empresa teve culpa no que aconteceu. É um dos pilares aí para a empresa ter a obrigação de indenizar. Se você não demonstra isso, você não vai receber uma indenização. Então você tem que demonstrar, eu procurei o gerente da empresa, contei a situação e nada foi feito. Então numa situação dessa a empresa passa a ser responsável. Ou então eu fiz uma denúncia num canal, num 0800, a empresa teve ciência do que estava acontecendo e não tomou nenhuma atitude. Ou muitas vezes, para piorar, tomou uma atitude de represália, mandou a funcionária embora e não o problema embora, que também é muito comum. A empresa passa a ser responsável diretamente pelo que estava acontecendo. fiquei sabendo que tem uma fofoca envolvendo meu nome. Conta pra mim, por favor. É. Qual é essa fofoca? E aí? Fofoca é um problema sério também. E entra na mesma questão que a gente estava falando agora. Né? Fofoca faz parte das relações humanas. Né? A gente conversa, a gente faz confidências e etc. Agora, a partir do momento que essa fofoca passa a ser nociva para o empregado, ou seja, eu estou fazendo uma fofoca que muitas vezes não é verdade, ou só para denegrir a tua imagem, se o empregado leva essa situação ao conhecimento da empresa e a empresa não toma atitude nenhuma, a empresa vai ser processada e vai pagar, mesmo ela não tendo feito fofoca nenhuma. É isso aí. Mas se for verdade, tá lascado, né? Se a fofoca for verdade. Tem isso também, né? Existe uma coisa que chama exceção da verdade. Ó, fulano tá pegando ciclano, não sei o que tal. Aí vai lá, processa, porque estão É verdade. difamando. Na hora que foi ver... Realmente existia essa relação, né? E aí, como fica? A empresa pode ser ressarcida? Não, eu falei que... A empresa entra... isso é uma coisa que às vezes... que gera essa diferença de relação de você advogar para a empresa, advogar para o empregado. A empresa dificilmente vai sair de um processo ganhando alguma coisa. Na melhor das hipóteses, ela sai sem pagar nada. E o empregado não. O empregado entra ali sem nada e, na melhor das hipóteses, sai melhor. Então, difícil isso acontecer. Legal, a empresa descobriu que eu tô namorando um colega de trabalho. Apresenta ele pra gente, pô, que é isso. A empresa não pode intervir na relação, na esfera pessoal do empregado. Óbvio, ela pode proibir que você faça carícias publicamente, fique beijando na boca. Isso pode, obviamente, proibir. Agora, não pode impedir que fora do ambiente de trabalho você se relacione com o empregado. Sim. Né? Isso não pode acontecer. Tem que ter, a empresa tem que zelar pela conduta dentro da empresa. Agora, a hora que o empregado bate o cartão e vai para fora, aí é a vida pessoal dele, ele faz o que ele quiser. Então, Mesmo mas- que ela fale que é uma regra, olha. Mesmo que ela faça que é uma regra. É o que eu ia falar. A empresa não é um reinado, não é um feudo. Né? Ainda que seja, é aquilo que acontece ali dentro da empresa. A empresa não pode impor uma regra para a vida pessoal do empregado. Né? Então, impedir que ela se relacione fora da empresa, isso a empresa não pode interferir na esfera pessoal. Isso nunca. Mesmo que for uma igreja presbiteriana, Mesmo que ele É seja um CNPJ. mesmo que ele seja padre, né? que ele seja padre. Eu acho que padre, eu acho que ele ia ficar o Vaticano ia ficar chateadinho, né? Pode ser. É que eu recebi advertência por ter bebido demais e descido até o chão numa festa da empresa, festa da firma de final de ano, onde acontece muita coisa, né, Inácio? Eu já vi festas. As pessoas mais tímidas se tornam as mais, Pois né? e aí? A festa da firma pode ser um... Claro, com certeza. É um ambiente profissional, ainda que seja um momento de confraternização, mas você tem que ter, né, um certo limite ali também. Volta a gente falar daquela questão da rede social. Né? Aquilo que você faz fora do seu ambiente de trabalho impacta também naquilo que acontece dentro do trabalho. Né? Então, se você beber um pouco demais,
eu cuidaria aí bem do teu emprego, porque você está correndo risco. Então, cuidado quando for na festa da firma, né? Porque é verdade. Olha aí, ó. Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Ó, fica a dica, tá chegando dezembro. Eu tô achando que esse corte vai circular internamente Vai, aqui, vai, viu? vai. Agora, tem uma coisa que é uma linha tênue, porque muitos funcionários falam assim, eu tô no meu momento de descontração e não tenho direito, né? E aí eu acho que cabe também as funções, não sei, né? Claro. Por Porque você exemplo, não é chefe. é Sim, diferente sim, uma pessoa sim, que sim. vende óculos e trabalha com moda Sim. e ser uma pessoa mais good vibe Sim. do que um educador Claro, que com tá com a certeza. garrafa de Jack Daniels, olha Jack Daniels, depois manda um jabá, caída. Tá com uma órbita. Aquele assim, isso aí vai dar problema. Isso. Assim, eu acho que cabe, né? Claro. Assim, o professor não ia cair legal, Claro, você claro. com essa câmera. Sem dúvida. Né? Agora, apresentador de podcast, assim, Não, aí tem tá moral liberado. nenhuma, Aí tá né? tudo liberado. O empregado, ele é acima de tudo E se for os dois, Inácio? Se for apresentador e professor, como é que fica, hein? O empregado é acima de tudo um cidadão, né? né? Então tem que ter todo um contexto. Né? Então é importante, claro, obviamente. Mas menos sobre o aspecto trabalhista, legal, mas mais uma questão profissional, realmente, né? Sem dúvida. O RH pediu para amanhã, você que tá vindo com a sua roupa desse jeito, Hoje Imagina, você ia falar pra essa pessoa, falar assim, vem vestida direito. Eu disse, não, você tá linda. não sou eu, é Não, o RH. Mas se fosse É o no RH, podcast, entendeu? né? Só se fosse no podcast. É brincadeira, viu, amor? Eu preciso da cama aí. Pode acontecer isso? Você exigir que a pessoa venha com roupas adequadas Então, para o trabalho? depende muito da situação. Ou faça uma barba, ou corte a barba. Isso está invadindo o âmbito pessoal do empregado. Agora, se vestir, me parece que é uma situação de bom senso acima de tudo, né? Mas assim, então, pô, se o cara não quiser, não é exército, você, amanhã todo mundo com barbinha Não é feita. exército, hoje não é exército. Hoje em Nossa, dia não é mudaram as exército coisas, mais. hein, Bernardo? Não, Eu trabalhei num lugar que todo dia tem que chegar lá na reguinha. Existem empresas grandes aqui no ABC ainda que se você chegar lá de barba, igual eu tô aqui, horrivelmente mal feita, você não entra para trabalhar. A gente pensou em, na realidade, a gente liberou você pro podcast. Não, vocês foram gentis, realmente. Vocês foram gentis. Eu percebi, eu tô vendo a curtis de vocês aqui, tá muito rente. Brincadeira, tá elegante. Ó, só elogios aqui, ó, bonitão, doutor. Isso daí é que você não sabe, quanto me custou isso daí? Imagina. Então, com essa, tudo bem, né, Inácio, para você se Então, chegar com gente, essas então roupas você assim, né? que vai vir. Porque a única empresa que a gente está gerindo nesse momento é o podcast. Então, Maurício, pode vir com aquela. Pode, Com aquela sunga sua feia, viu? Até Colan já usaram aqui, eu fiquei sabendo, né? Pois poxa. é. E não pode falar mal de mim, viu? É isso aí, esse foi o Bom demais. é, Se fosse você. se fosse comigo. Se fosse comigo. Se fosse comigo, é isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui perguntando. Simone Carvalho, olá, doutor Marcos, gostaria de saber se você trabalha em causa de professor estadual Depende. ou somente para profissionais e para empresa privada. Eu trabalho para funcionário público, mas desde que seja CLT. Se for estatutário, não, porque aí é uma outra regra, é diferente. Então, se for CLT, sim, porque aí a regra é a mesma. Tá certo. Ricardo, monstro demais, meu amigo. Ricardo. Aí conta essa história aí. E eu senti um. Esse é o comentário. Eu pensei que fosse o nome da pessoa. Não, o Eduardo tá dizendo aqui. O Eduardo. Ele falou que ele é monstro demais? Ricardo, monstro demais, meu amigo. Então, mas você tem que tomar cuidado. Tá falando da aparência física? Aí não sei. Aí essa história de Ricardão aí é com você, cara. O que eu entendi, ele tá te chamando você de monstrão, de cara fera. Tá, eu vou optar por entender assim também. Valmir de Oliveira, nunca conheci um advogado que toda atenção ao cliente como o Dr. Marcos, parabéns, abraços. É isso aí, o melhor advogado, compartilha informações, orienta, falando Regis, PH09. Dr. Marcos, desejo muito sucesso. Caramba, que pessoal, Tá vendo só? carinho, né? Que bacana, parabéns. É um grande viu? carinho, é um grande carinho. Eu tenho muita sorte na vida de ter pessoas muito boas comigo. Tanto meus amigos, minha família e meus clientes também. São grandes parceiros meus. É isso aí. Dr. Marcos, nós temos aqui uma lâmpada do gênio em cima da Meu Deus mesa. do céu. E aí nós vamos pedir para que você chame o gênio, né? Certo. Faça um pedido para a sua câmera, fale aí para as pessoas. Que pedido você faria
Tem que esfregar a lâmpada, né? Tem que Senão- esfregar a lâmpada, senão a gente pera lá. não sai. Vamos lá. Mas esse gênio tá econômico. Normalmente são 3 pedidos, né? Não, mas aqui é um só. Esse gênio foi taxado aí, eu tô achando, viu? Aqui é um só, porque agora com a taxação do eu tô taxado, achando, a gente reduziu, né? Tá, entendi. Senão a gente paga muito imposto. Se eu pudesse fazer um pedido de fato, eu vou jogar contra o meu próprio time. Porque não precisa de lei trabalhista numa sociedade evoluída. É isso. aí, é verdade. Né? Então, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, a gente usa muito os Estados Unidos de exemplo. Ah, nos Estados Unidos não tem processo trabalhista. Por que será? Por que no Brasil tem? Você sabe o que pede normalmente no processo trabalhista? 90% dos casos está pedindo rescisão, verba rescisória. Porque o empregado é mandado embora e não recebe. Essa é a nossa realidade. Eu não sei quem tem essa frase, não sei se é o Nelson Rodrigues ou alguém dessa época, que o Brasil é um país que tem muito, tem pouco otário e muito malandro. Exatamente. Em tudo, né? Em tudo. Na vida, na fila Todo do mundo banco, acha no que é trânsito malandro, e né? também na relação de trabalho. Então, a partir do momento que o Brasil for... nós não vamos viver para isso, né? Infelizmente, a gente não vai ver isso acontecer. Mas Nem o o dia... Rodoanel com acho que inteiro. a gente vai ver. Não vamos ver. E olha que tem muito processo do Rodoanel, viu? Tem muita empresa que sumiu que fez o Rodoanel terceirizado pelo Estado. E ninguém recebeu nada. Imagina mesmo. Então é uma situação grave. Mas se eu pudesse fazer um desejo é esse. Que não se precisasse disso. Porque se as pessoas se tratassem com respeito, se tratassem igualmente, a gente não precisava disso. É isso aí. Doutor, e aquela, a gente faz a última mesmo. O que... Não, a última não. Nós vamos bater o recorde de inteligência hoje aqui, hein? Vamos 9 ficar horas, aqui né? 15 horas aqui, ó. Então, eu tenho aqui mais 42 perguntas. O que ninguém sabe... Cadê minha jujuba aqui? Não teve hoje, hein? Hoje não teve jujuba. Não. Aliás, faz tempo que não Eu tem vou jujuba. levantar e vou embora. Não É dá. que o pessoal começou a vir muito diabético. Entendi. A pessoa, pô, meu... Aí ia ter ação trabalhista, né? Por isso que a gente não fez Ou isso. aquelas pessoas assim que falam assim, eu não como açúcar. Aí eu falo assim, nossa, vocês comem açúcar? Eu falo assim, como não? Eu tomo Eu sou um Einstein, na veia né? açúcar, né? O que ninguém sabe do doutor Marcos? Uma coisa só, você quer saber? Uma coisa só. Eu sou um grande cantor de karaokê profissional. Ô, louco! Mentira, Ah, é? Obviamente que é mentira, né? Mas você canta, você gosta de cantar no karaokê? Canto. Mas aquele que dá tipo vexame que... como uma onda no mar, assim? Não. Exagerado. Todo mundo Não, canta exagerado. lembra que eu falei, a rede social é um reflexo de você. Eu não faço essas coisas lá. Entendi. Então, não tem a Doutor, ó, dignidade. tem um karaokê perto de casa, você É? vai estar convidado então, a gente É? vai fazer um happy hour lá. Eu vou te cobrar, Mas hein? você canta? Porra! O que você canta lá? Canto qualquer coisa, meu amigo. É mesmo? Porra! Eu canto até Bee Gees no falsete. Ah, você tá zoando. Você tá louco? Eu não Eu não vou gravar esse vídeo porque eu quero manter o meu Eu não respeito. vou ser indelicado e falar... Se Dá uma seria- palhinha, né? Dá uma palhinha? É. Não vou, não. Cadê? Tem muito cliente assistindo. Se vocês quiserem, vão ter aqui no nosso happy hour que eu quero fazer lá no karaokê. Tá bom, Hein, fechado. Bernardão? É Vamos, isso fechou? aí. Vamos fazer o karaokê com ele? Vamos fazer um ABC Talk de lá. Pronto. Do karaokê. Olha aí. Certo? Só para registrar aqui, né? Janaína Gofredo, o amor da minha vida. Minha esposa querida. Isso aí. É isso aí. Vambora, internacional. Findou-se? Isso aí. Cara, que programa educativo. Cara, né? eu aprendi muito. Cara, eu tava gritando aí com meus estagiários. Vamos parar de gritar com os caras. Tá vendo? Ó, Jimmy. Eles olharam pra minha cara e falaram, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não. Ele tá imitando um amigo da gente, que é meio estourado, e ele fala que é o jeito dele. Ah, entendi. É gestão raiz, Jimmy. Jimmy tem que ser gestão raiz. Senão não funciona. Você vai criar um passivo, né? Ou seja, eu vou ter trabalho. Né? Obrigado. Cara, mas assim, é engraçado que, né, Bernardo, a gente sempre... nós somos professores e na área de treinamento, a gente fala muito isso para tentar corrigir algumas coisas na comunicação das pessoas e tal. A gente hoje mais fala de comunicação não violenta do que propriamente de comunicação assertiva. Né? Sim. E ser assertivo, eu falo assim, meu amigo, você não precisa dar grande dica. Sabe o que você precisa? De educação e achar que as pessoas não são suas escravas. É isso aí. Porque as pessoas, na realidade, elas têm a síndrome do egocentrista, né? Do reizinho na barriga. Ele acha que o mundo gira em torno dele e que ele pode falar de qualquer jeito com as outras pessoas. Hoje, e nunca, eu fui um cara que eu não admito que grite comigo.
E às vezes a gente escorrega. Eu já tive momento Mas assim, eu sempre falo, tem que ter o mínimo respeito, cara. E se você é grande empresário, você não trabalha com marketing, guarda um pouquinho para mandar a gente embora. Gente que não vale mais nada, que tá chato, porque ficar berrando é desagradável, né, doutor? Não sei se eu tô viajando. Desagradável, desnecessário, desatualizado e está criando um grande passivo trabalhista. Olha aí. Não sei, eu acho que ninguém é perfeito aqui, né? Quem nunca deu um deslize, quem nunca teve um problema, mas se você for uma pessoa que tem um pouquinho de desenvolvimento, você vai falar assim, não, acho que eu não estou num caminho bacana, né? Isso eu acho que vale. É isso aí. Isso é um mimimi, Jimmy. Isso é um mimimi. O negócio é raiz, Jimmy. Isso aí, gente. Ó, próxima terça-feira estaremos aqui com o Marcelo Miyake, que é um piloto de avião. Nós vamos saber os detalhes dos bastidores dentro da cabine, né, Inácio? Será que vai te vir de avião, cara? Será? Será que vai vir pelo menos vestido de piloto? Ou de helicóptero, né? Diz que ele também é... Ah, é? É marido da minha amiga Laura, né? Vai ser um papo maravilhoso. É isso cara. aí, vamos saber os bastidores aí. Você tem dos medo aeroportos. de turbulência, Bernardo? Cara, não, turbulência não, porque parece que você tá com uma rua esburacada. É, eu nunca né? passei por uma turbulência assim de cair Severa, máscara, né? essas coisas, eu nunca caí, nunca foi. Severa, né? Mas eu sempre tive medo da decolagem e É do pouso. mesmo? Decolagem do pouso é onde eu fico mais você tenso. Você Não que é me medo, vê- é tensão. O pouso eu fico mais tenso. Decolagem eu gosto daquela coisa. Ah! Né? E tem uns aviãozinhos que faz assim, né? Você fala assim, nossa! E aí quando levanta, fala assim, morri, né? Porque aí parece que para o mundo e você vai, não é assim? Vocês voaram com aquele Fokker 100? Eu voei com o Eu voei com o Fokker 50. Sério? pior Fokker 50, meu amigo, vou te falar. É. Altas emoções, viu? Não é O fácil pouso não. com a turbina reversa, né? Não é fácil não. Caraca! É, eu lembro que eu saía de Congonhas assim, ó, você ficava olhando na janelinha. Já passou, onde ele caiu, ou onde o outro caiu, já passou ali, ó. Nossa, gente, mas é triste, não é? É, meu. Complicado. Vamos Vambora. saber, vamos falar dessas coisas, né? Vamos. É isso aí, gente. Esse foi o programa 138 com o excelente Dr. Marcos Gofredo. É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Vambora então? Bora. Obrigado, Bora. então, Marcos. Mais Valeu, uma vez. prazer Foi um enorme grande estar aqui. prazer você estar aqui. Nos chamou de Flow do ABC. Né? Porra, é verdade, Nossa, pô. cara, É verdade. Isso aí já encheu. Eu já tava me se sentindo. achando, né? Pô, Tá vendo? Você estava se achando o Monark ou o Igor? puta, cara. Eu quase caí da cadeira agora. Eu acho que ele fez uma ofensa com a gente. Né? Olha, pelo que ele me ofereceu aqui antes do programa, eu sei a resposta. Ah, é? Não vou dar, mas eu sei a resposta. É isso aí, gente. Então, terça-feira, dia 13, é isso? 13, Dia 13. 13 estaremos aqui mais uma vez às 8 horas, ao vivo, programa 139. Quem faz e vive o grande ABC, Inácio. Passa por aqui. Beijo, gente. Até terça. Tchau.